casa, já conhece o Carlos, já conhece a Nela, que são os nossos novos colaboradores, agora já há uns meses a esta parte para cá no Instituto. Só dizer, antes ou depois de passar a palavra, para quem não conhece a casa, porque há aqui caras que com certeza foi a primeira vez que vieram aqui neste lado do Barreiro, dizer, pronto, que esta casa nasceu de um desejo antigo meu, em 2006, portanto já estamos aqui neste sítio, já estamos com uma experiência já de 41 anos de trabalho, mas aqui já vai a caminho dos 19. Nasceu do intuito de criarmos um espaço que permitisse congregar as chamadas terapêuticas não convencionais na abordagem do paciente, mas numa visão integrativa, porque nós não temos, como costumamos dizer, nós não temos de ser fundamentalistas, nós temos que perceber que a medicina é só uma, o corpo humano é só um, mas há formas diferentes de olhar para os problemas. E dentro dessa perspectiva temos procurado munir, ao longo dos anos, de alguns colaboradores que apresentem outras perspectivas de abordagem dos nossos pacientes. E muitas vezes é muito comum nós termos pacientes que transitamos de um para o outro colega porque achamos que esse colega pode dar uma melhor resposta na ajuda desse paciente. E, portanto, esta casa abriu desde 2006. Temos procurado ser aqui uma pequenina lufada de ar fresco. Grande parte da assistência são meus pacientes, alguns já são pacientes também do Carlos e da Nela. E pronto, era só este breve introito, só para perceberem um bocadinho o espaço que vieram encontrar. Agradecer, antes de mais, ao Carlos Lopes Costa e à Nela a predisposição para fazerem esta pequenina ação de formação, porque no fundo é uma primeira abordagem que nos permite perceber, do ponto de vista da ciência, e sabendo de antemão que o Carlos vem de uma área de ciência pura e dura, portanto, e vocês têm aí todo o currículo, portanto, perceber que quem vem de uma área da ciência, mas que tenha uma mente aberta, consegue perspectivar as coisas de outra forma. E a quântica hoje vem explicar muito daquilo que, para nós, para a maior parte de nós, ainda é desconhecido, e parece que são coisas assim, como se diz, esotéricas, mas não tem nada de esoterismo. Elas têm a sua explicação. Queres dizer alguma coisa? Não, queria perguntar o seguinte. Pronto, como não conheço, não sabia que eram aqui colaboradores aqui do Instituto, o que é que estão aqui a... Os colaboradores que temos? Não. Nós estamos a hipnoterapia. O Carlos e a Nela estão a fazer a terapia da hipnose clínica. Estão a ajudar aqui os pacientes com hipnose clínica. Pronto, a hipnose, vocês sabem. Eles um dia vão falar sobre hipnose, melhor do que eu, obviamente. Sim, pode ser. A hipnose tenta aceder a outros estados de consciência, né? E muitas vezes ajudar a resolver problemas que a pessoa, no seu consciente, no seu racional, às vezes não tem a percepção, né? E, portanto, eles trabalham em conjunto também, mas isso eles depois vão explicar melhor porque é que trabalham em conjunto. No fim, Diz, quando a diz. gente for fazer o convíviozinho no fim. Sim, depois pode-se fazer essas perguntas todas e tal. Mas tu fizeste bem porque Não sim, tu ainda não conhecias. Tu ainda não Pois, ainda conhecias. desconhecia. Tá bom. Eu passo a palavra aqui ao Carlos, está bem? Obrigado. E vamos desfrutar todos dos ensinamentos e do... Vou buscar aqui a minha aguinha. Ligar aqui o projetor. E se calhar vou aqui para este lado. Ora então, boa tarde a todos. Alguns conheço, outros não. O meu nome é Carlos Lopes Costa, porque eu era Carlos Costa quando era engenheiro, quando fui engenheiro durante uma data de anos. E o Carlos Lopes era o pseudónimo para a parte artística e também para a parte das terapias. Por isso agora já estou reformado, junto as duas coisas, e sou o Carlos Lopes Costa. Muito obrigado ao Zé Cigarro e ao Instituto de Terapias Holísticas por esta oportunidade. Eu já tinha manifestado, de vez em quando faço palestras com este tema da física quântica ligadas a diferentes áreas. Hoje foi ligado à saúde, já fiz ligado até aos ETs e coisas assim estranhas. Mas hoje é sobre a saúde que vimos aqui falar, fazer a ponte entre a física quântica e a saúde. Eu tenho aqui uns slides
e à medida que vou apresentando, vou divagando aqui um bocadinho, isto são muitos slides, vou tentar fazer isto o mais rápido possível dentro de 1 hora. Vocês vão tomando as notinhas e no final depois temos aqui mais um espaço de meia hora ou 1 hora para vocês fazerem as perguntas que quiserem. Portanto, convinha era que eu agora fizesse assim isto tudo enxerrada, que é para ver se consigo dar... Isto é um tema tão vasto que eu tive que dar a encolher estas coisas para caberem aqui no espaço de 1 hora. Porque isto é um tema muito vasto, mas eu espero que consigam ser aqui um bocadinho mais ricos e que eu também aprenda algumas coisas convosco. Ok? Então, pondo aqui o slide principal. Física quântica e saúde. Esteja aí, Carlos, e vai clicando. Não, deixa estar. Não custa nada, dá-lhe os toquezinhos. O Einstein, enfim, hoje há uma série de frases que se atribuem a pessoas, às vezes nem sabemos se é mesmo assim, mas ele dizia que só havia 2 maneiras de ver a vida. Viver a vida. A primeira é vivê-la como se tudo fosse um milagre e a outra é como se nada fosse um milagre. Era assim que ele dizia. Portanto, muitas vezes nós na vida andamos a olhar para as coisas como se, não, isto é tudo racional, não há milagres. E outras vezes na vida andamos a olhar para as coisas, uau, a natureza é tão bonita, tudo é tão bonito. E temos uma visão mais artística, chamemos assim, da vida. Eu cheguei à conclusão que a vida são as 2 coisas. Portanto, que há 3 maneiras. E é isto que eu vinha aqui hoje apresentar, porque a física quântica traz esta terceira via, que é nada é um milagre, tudo é um milagre e as 2 coisas em simultâneo. Ok? Isto é um bocado complicado de entender, mas a física quântica traz-nos um bocadinho esta ideia. Portanto, eu diria que a saúde ou a doença, que muitas vezes a gente fala mais no ataque à doença do que na saúde, está muito ligada às tecnologias e à emergência. Portanto, é aquela coisa que a pessoa está aflita e tem que ir resolver rapidamente uma situação. Este é o 1. E a saúde também está ligada à vibração, à energia, a equilíbrio e amor. E isto é outra. E a terceira é as 2 em simultâneo. Eu tinha uma frase que o espiritualista dizia assim, estamos todos ligados pela força do amor. E o materialista dizia, nós estamos todos ligados pela força do dinheiro. O físico quântico diz, as 2 têm razão. Ok? Esta é talvez a principal mensagem que eu gosto de passar quando falo deste tema da física quântica, que é para perceber, porque hoje estamos a falar muito em extremismos, e o que é importante é perceber que são as 2 coisas. Nós temos os 2 lados do cérebro, um vê de uma maneira e o outro vê de outra. O nosso corpo é uma máquina extremamente complexa, como o Zé já falou aqui. Nós temos variados sistemas que todos em harmonia nós nem os sentimos. Passamos uma vida tranquila, está tudo a correr bem. Respiração, batimento cardíaco, digestão, o pH do corpo é uma coisa que tem que estar ali super estável. Se aquilo tem uma variaçãozita, a gente vai desta para melhor. A temperatura do corpo, nos 36,5 e tal, quando a gente está doente, o corpo aumenta aqui a temperatura, deixa lá ver que está aqui um problema, deixa lá aumentar a temperatura, que é para resolver a coisa. Nós o que é que vamos tomar? Uma coisa para baixar a temperatura, para contrariar a coisa. Portanto, tudo isto, o sistema linfático, os músculos, os ossos, os pés, tudo isto é uma máquina extremamente complexa e tem, já sabemos hoje que a ciência diz que isto é 70% água, até um bocadinho mais do que água, e isto tem aqui implicações, mas também tem células, estima-se que são 50 trilhões de células, nunca ninguém as contou, mas pensa-se que será um número desta ordem de grandeza. E o mais estranho é que a ciência descobriu agora que a gente tem mais bactérias do que células. Bactérias e vírus ainda são mais do que células. Que a gente anda a tomar antibacterianos e coisas e lexívias e não sei quanto tempo, quando afinal as bactérias são coisas que vivem dentro de nós. E os vírus são nossos amigos. Só quando isto está desequilibrado, eles atacam. Aliás, quando nós morremos, são eles que nos comem, que vivem cá connosco. Quando nós passamos dentro da célula mais profundamente e vamos aos átomos, porque as células são feitas de proteínas, eu já vou falar um bocadinho a seguir, e depois temos os átomos, já chegamos ali aos 7 zilhões, não sei quanto de átomos, que é uma coisa brutal. E, portanto, ao nível mais profundo, nós temos, porque os átomos depois, tudo no universo são átomos, tudo é as estrelas, por isso é que nós somos feitos de estrelas, porque no fundo, quando nós vamos olhar para dentro do corpo, é isto que lá temos.
Paralelamente a isto, portanto, isto é a parte física do sistema, nós temos depois a parte mental. E já sabemos hoje a ciência, já desde o Freud diz isto, que 95% é inconsciente. Então, mas quer dizer, nós somos inconscientes? Sim, sim. Nós só 5% do que fazemos no nosso dia-a-dia é que nós sabemos que estamos a fazer. O resto é piloto automático, completamente automático. E isto governa praticamente a nossa vida. O que é que está dentro deste inconsciente? É aqui, nós na hipnose aqui é que andamos aqui a tatear, porque isto tem aqui pano para mangas. E vamos a uma coisa que é o transpessoal, que nós fazemos hipnose clínica regressiva e transpessoal. O que é o transpessoal? Não sabemos. Já vamos aqui tirar as pontinhas para a gente perceber. Agora, o que a gente sabe é que uma coisa que se passou há 500 anos pode estar a afetar o meu fígado. Uau! E voltamos aqui à história das correlações, já vou falar aí. O que é que nós temos além do consciente e inconsciente? Temos uma coisa que é o observador, também é um conceito da física quântica, que é assim, apesar de eu ter a consciência muito reduzida, eu tenho um observador que vai vendo o que é que eu vou fazendo. Não vê logo na altura que a gente faz as asneiras, já sabe que não deve fazer, mas faz, e depois mais tarde o observador, olha lá, estás a ver, ó Carlos, porque eu não sou bem esse observador. Esse observador mora um pouco fora de nós, e dentro do inconsciente, eu digo que também existe uma rede quântica que vive fora de nós e que também nos afeta. E, portanto, digamos que é isto aqui. É isto que nos faz dizer, quando a gente olha para esta imagem, as pessoas perguntam o que é isto? É um pôr do sol. E o pôr do sol a gente já sabe que não é assim. O sol, a gente sabe que a Terra é que roda, não é o sol que se põe. A gente diz o pôr do sol. A gente, não é pôr do sol, é pôr do dia. A gente amanhã vai dizer pôr do sol outra vez. Porque o inconsciente é que governa estas coisas. Por muito que a gente, no início do ano, fazemos aquelas promessas de ano novo, vou fazer isto. Se nós não trabalharmos ao nível do inconsciente, vai voltar tudo outra vez. Porque isto é muito pesado. O inconsciente é muito pesado e governa praticamente a nossa vida. Eu diria gama em espinha, que eu aprendi ali com o amigo José Canissa, que está ali, quando andava em diretor de qualidade, noutras vidas. O tempo aonde as espinhas, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, paralelamente a esta máquina complexa de moléculas, átomos, etc., ainda há o tempo. Porque o tempo vai passando, vamos ficando novos, vamos ficando velhos, ao dia, à noite, ao verão, ao inverno. Quer dizer, eu hoje estou com uma dor aqui, mas amanhã vem o verão, a dor desaparece, porque existem os ritmos das ondas, existe o tempo e as ondas, e existe a espinha. O que é a espinha? Quando acontece uma situação qualquer, esse problema está relacionado com variadíssimas questões. Quando nós vamos ali só resolver o problema, muitas vezes nós resolvemos o problema, mas não resolvemos a causa e o problema volta a coisa. Por isso é que na qualidade das ações corretivas e preventivas. A ação corretiva é, vamos lá resolver o problema, enfim, está-me a doer uma coisa qualquer, deixa lá para uma pomada, mas depois as ações preventivas, que é, eu não quero que isto me volte a doer. E isso tem que se trabalhar aqui, uma série de coisas que estão para trás. E aqui é que começa a questão tão grande que a gente muitas vezes prefere só tratar ali aquela que é muito mais rápida. E ainda tem os ciclos das vidas, que hoje a ciência começa a descobrir que há coisas que me afetam hoje que podem estar relacionadas com coisas que se passaram noutras vivências minhas. De uma forma resumida, eu dizia que a biologia, porque nós somos um ser único, apesar desta complexidade, eu sou sempre diferente de outras pessoas e as outras pessoas são todas diferentes de mim. Apesar de haver uma morfologia parecida, somos todos diferentes. Portanto, nós somos uma biologia única, mas depois temos memórias únicas e memórias partilhadas. Porque esta biologia é controlada por algumas memórias que fazem com que as coisas se repitam, porque a memória está sempre a acontecer. Algumas são memórias minhas, das minhas vivências, outras são memórias que vêm do inconsciente coletivo, não se sabe de onde, que andamos nós aqui a tatear à procura. E isto vai fazer uma experiência única. E quando nós fazemos esta experiência única, esta nossa própria experiência única vai se meter outra vez no campo das memórias partilhadas. É muito interessante este ciclo. Nós, na hipnose, vamos atuar nesta zona das memórias. Andamos aqui a tatear à procura das memórias. Deixa lá alterar esta memória. Quando a gente altera a memória, de repente há um milagre. Outra perspectiva é esta. Esta é uma perspectiva, digamos, mais ocidental, a chamada nossa medicina aqui mais tradicional, que é os medicamentos e as cirurgias. Nós temos o corpo, que tem ossos, tem músculos, tem estas coisas todas, tem os tais trilhões de células, e depois tem o ar, a água, os alimentos, o ambiente, e, portanto, nós atuamos aqui ao nível físico. E esta é a parte, digamos, do físico. Mas nós já sabemos, quando entramos na parte energética, entramos ali nos átomos, que é as células,
Aqui há átomos, e quando entramos nos átomos, entramos aqui noutra zona, na zona das emoções, da intuição, de outros seres, e portanto eu diria, enfim, quem estuda estas coisas de um ponto de vista mais holístico, não tão científico, mas mais holístico, isso é sabedoria ancestral, eu diria que é mais a zona oriental, as medicinas chinesas, enfim, toda esta área já conhece isto, que o corpo tem vários corpos, que é o corpo físico, o corpo mental, o corpo astral, o corpo extrafísico, enfim, tem aqui uma série de coisas que são feitas através destas terapias energéticas. E, portanto, aqui na terapia energética e transpessoal, é através da reprogramação, é através da meditação e através da oração. Eu aqui di Ocidente e Oriente, e depois ainda temos aqui uma coisa na fronteira, que são as agulhas, porque as agulhas são físicas, não é? As massagens e as plantas, a fitoterapia, que atuam um bocadinho, porque a planta tem uma parte física, mas depois tem uma parte extrafísica. Vão ver? A agulha tem uma coisa física, mas depois tem uma coisa extrafísica. E, portanto, a massagem, porque a massagem é uma coisa física, mas a massagem também pode ser extrafísica. Portanto, há aqui esta zona de fronteira. E, portanto, aqui entra muito na zona das crenças. Eu tenho aqui um vídeo, não sei se isto se consegue ver. Vou passar mais à frente. A fé pode ser rejuvenescedora, e a ciência já sabe que as orações protegem a saúde, como essa que eu vou ensinar aqui. Como médico cardiologista cardiogeriatra há quase 50 anos, eu estudo esse assunto há muito e posso afirmar, baseado em estudos científicos, que a oração tem um poder para prevenir, tratar e até recuperar a saúde física e psíquica. A oração é uma forma de comunicação com o divino, mas também tem uma influência anti-inflamatória, com efeitos no equilíbrio do sistema nervoso, contribuindo para melhorar a pressão e a circulação sanguínea. Não à toa, quando os pesquisadores investigam as populações mais longevas e saudáveis do planeta, que moram nas chamadas blue zones, sempre ressaltam como eles são praticantes de alguma forma de espiritualidade. No caso específico dos maiores de 65 anos, o exercício da espiritualidade, falando aqui especificamente da oração e da reza do terço, pode auxiliar na melhoria do humor, da disposição, além de reduzir o risco de doenças cardiovasculares, o que pode aumentar a longevidade e rejuvenescer as células. Por isso, se você está procurando uma maneira de melhorar a sua saúde, Vocês podem ver isto com mais. Isto é um médico com estetoscópio a dizer uma coisa desta. Acho isto fantástico. Isto é pessoas com uma abertura de mente, porque obviamente o médico trata as coisas físicas, mas já tem que ter uma abertura para perceber isto. Eu escrevi um livro que é Tu Não És um Computador, porque eu sou informático também, engenheiro eletrotécnico e informática, e portanto comecei a juntar estas peças e fiz esta analogia. O nosso corpo é como se fosse um hardware, portanto é uma coisa física. A nossa cabeça, o nosso cérebro, os nossos pensamentos, a nossa mente é o software. Portanto, software é hardware. O hardware só trabalha se o software trabalhar e vice-versa, não é? Mas depois há uma coisa que é a rede. E aqui é que entra, porque os computadores também estão ligados em rede. Porque não é só o que está aqui na memória, mas há uma coisa que vem de além. E é aqui que depois entra a física quântica como uma pista para isto. E ainda há o observador, como eu já falei ali, o observador está sempre aqui presente. E, portanto, eu diria que a física quântica diz que a energia vem do campo. O campo é que faz a energia. Depois a energia é que faz as partículas. Isto são coisas muito subtis. Portanto, a gente pode dizer que este campo vai passar para os pensamentos fazem emoções, e as emoções fazem sentimentos e atuam no sistema imunitário e nos órgãos. Ok? Mas eu, na parte física, também mexo nos órgãos, porque eu também vou massajar, vou cortar, vou pôr medicamentos. E quando fecho nos órgãos, isto também vai afetar o sistema imunitário, também sentimentos, emoções, pensamentos, energia e campo. E, portanto, eu diria que isto é uma espécie de uma roda. Já tive estas discussões várias vezes. Porque a gente tratar a parte mental resolve a parte física. Não, às vezes não. Às vezes temos que tratar a parte física para tratar a parte mental. Porque isto é uma roda. Ok? Portanto, esta consciência sistémica, e, portanto, eu diria que nós somos um corpo holístico. E esta frase, que agora está muito na moda, que é a realidade depende do observador, que é uma frase que vem da física quântica. E que eu já há bocado falei um bocadinho como é que é. Nós duas pessoas estão a olhar para a mesma coisa, e a gente hoje vê estas discussões em todo lado na nossa vida. Está uma pessoa a olhar para uma coisa, está a outra a olhar para outra, e as observações são diferentes.
Já vou falar mais um bocadinho sobre isto. Ora bem, isto foi só a introdução, tem que andar mais depressa. Vou-me apresentar agora um bocadinho rapidamente, falar da física quântica especificamente, é praticamente 2 slides para explicar o que é a física quântica, o método científico, como é que o método científico chegou com a física quântica, a saúde e depois algumas divagações finais e algumas dicas, enfim, da minha experiência. Quem é que eu estou? Quando é que eu sou músico, eu sou engenheiro, Não, eu não sou, eu estou. E o verbo estou e estou em inglês é o mesmo, mas em português são diferentes. Porque eu estou estas coisas todas, mas eu não sou nada disto. Sou benfiquista, que já me disseram aqui que está ali o coisa do Sporting. Já estraguei aqui tudo, já estraguei tudo. E, portanto, quando eu passo para o eu sou, tento descobrir o que é que eu sou. E o que eu sou é o que tu és também. Porque aqui entramos na zona mais subtil da questão. Eu sou tudo, eu sou nada, eu sou não dualidade, eu sou uma luz, eu sou uma onda, eu sou uma consciência, eu sou sabedoria, eu sou espírito, sei lá. Eu sou Deus. Isto agora a gente diz o que quer, porque isto é a nossa essência mais interior. Porque uma coisa é o que nós somos interiormente e outra coisa é o que nós estamos aqui nesta vida. Não é? São coisas diferentes. E por isso eu, como diz o Clóvis Torres, que é um filósofo brasileiro, eu sou 2. Sou sempre 2. Eu estou 2. Eu sou 2, eu sou só 1, mas eu estou 2. Estou aquelas coisas e sou aquelas coisas. Portanto, vocês façam analogia para a vossa vida, que deve ser uma coisa muito parecida. Sobre esta questão da saúde, tenho 65 anos e não tomo regularmente qualquer medicamento, nem fiz nenhuma cirurgia até hoje. Não sei se há aqui alguma coisa de madeira para bater. E, portanto, sou um exemplo prático de como é que tenho aplicado este tipo de ideias que vou-vos falar a seguir, a mim próprio, porque nada melhor, porque a ciência é muito giro aplicar do ponto de vista geral e fazer estudos científicos, depois é aplicarmos a nós próprios. E como é que eu cheguei aí? É claro que isto começa sempre com histórias da nossa vida. Aos 18 anos tinha uma hipocondria, que tinha as doenças todas. Com um livro resolvi as doenças todas que tinha, quando li este livro, porque percebi que aquilo tinha a ver com questões emocionais e ninguém me tinha explicado aquilo. Portanto, eu andava nos médicos todos a fazer análises, radiografias, as coisas todas. Fiquei imune à tuberculose, porque éramos obrigados a fazer o teste da tuberculina. Houve um ano, estava-me sempre a convidar para fazer a vacina da BCG, um belo ano, passei a ficar imune, porque no sítio onde eu estava a morar tinha lá havido um caso de tuberculose. Portanto, imunidade natural foi o que me parece que tenha acontecido. Micoses, estava cheio de micoses, não sei o quê, percebi que isto é a parte do calor, a medicina chinesa diz que é calor a mais, deixas de beber vinho, deixas de beber álcool, açúcar, não sei o quê, baixa, bebes mais água, a micose baixa. Pronto, são coisas deste género, em vez de andar a pôr pôs uma pomada, não sei o quê. E o médico, que é especialista em micose, porque depois agora vamos falar do especialista, o especialista em micose, dizia, podes pôr a pomada, mas a micose volta, porque isso é uma coisa que vive dentro de ti. Voltamos àquilo que falávamos há bocado. É um fungo. Nós temos bactérias, vírus e fungos. Vivem dentro de nós. E disse, uau, então se vive dentro de uma coisa que vive de mim, estou a matá-la? Isto não faz muito sentido. Deixa-lhe procurar outras vias. E quando nós procuramos estas vias, aparecem estas soluções. Coluna, hérnia discal, tenho lá a radiografia, a dizer que tenho uma hérnia discal, não sei o quê, bem. Comecei a fazer uns exercícios chineses, umas coisas assim. Já faço isto há 12 anos, estive a ver aqui há dias que a última vez que fui fazer isto, já foi há 12 anos atrás. A hérnia discal foi. De vez em quando lá vem a dorzinha, faço os exercícios, a dor vai-se embora. Funciona com vocês? Não sei. Para mim tem funcionado e, portanto, eu não estou só a falar da minha experiência. Dentes. Andei não sei quantos anos com tártaro nos dentes. Fui a um médico e disse, não, isto lava-se com uma escova que vibra e não sei o que por lá dentro. Pronto, deixa de ter tártaro nos dentes. Só por lavar os... Aos 50 anos ensinaram-me a lavar os dentes, reparem bem. E agora ando aqui a luta com a próstata, porque esta altura da idade é a próstata. A próstata está inchada, que está não sei o quê, tem que se pôr isto, tem que se pôr isto. O que a medicina diz é, corta-se já imediatamente e faz já aqui uma raspagem, não sei quando. Portanto, esta é a minha história ligada à saúde e depois tem estas histórias. Que nós fomos falando com muita gente, eu e a Nela, ao longo da vida, de casos de pessoas que tinham um cancro terminal, mudaram a alimentação e curaram-se. Isto fazia muita confusão, porque o que nós sabemos é que quando uma pessoa tem 3 meses de vida e fazem este tipo de prognósticos na saúde, as pessoas, ao fim de 3 meses, vão-se embora.
E essa pessoa não foi, era enfermeira, ainda por cima, dentro do hospital. E disse, não, eu vou tratar disto. Começou à procura, foi buscar a macrobiótica, é um caso que ela tinha 20 ou 30 anos, tem 80 anos. Uma pessoa nossa amiga. É um caso paradigmático, mas N casos que nós fomos descobrindo ao longo da vida, até pessoas que também tiveram experiências de quase morte, coisas estranhas, que a pessoa vê-se noutra dimensão, tem uma certidão de óbito. Nós conhecemos pessoas que têm certidões de óbito. Já morreram. Só que depois vem contar uma história e essa história bate com outras N histórias que nós ouvimos falar. Dizem, pá, isto não pode ser. Uma coisa é um caso isolado, como muita gente passa a ser científico, não é? E, portanto, foi este o meu percurso que me fez chegar desde a engenharia até esta parte da terapia da hipnose. Portanto, sou hipnoterapeuta certificado, tal como a Anel, na Transpersonal International e terapeuta energético transpessoal do Instituto Alma Soma. Este é o meu site, depois, se vocês quiserem, tem aí. E nós chamamos re-hipnose porquê? A conclusão que nós chegamos é que as pessoas nós estamos todos hipnotizados. Nós somos hipnotizados desde nascença com programações do nosso inconsciente, coisas que nos vão dizendo que é assim, a escola, a família, tudo. E, portanto, nós nem sequer percebemos isso. Há uma história gira que é, toda a gente sabe que quando faz a barba, que se fizer a barba com Gillette, engrossa o pelo. Uma vez estive com umas pessoas da Gillette, da empresa Gillette, diz que isto é o maior mito que existe. Mas pronto, a gente já sabe que fazendo a barba com Gillette engrossa o pelo. Isto é falso. Mas continuamos a acreditar nisto, porquê? Porque isto são hipnoses, tal como o pôr do sol, etc. Quando nós começamos a ver isto em detalhe, começamos a ver que estamos completamente hipnotizados. Portanto, nós chamamos de re-hipnose, que é assim, já que estamos hipnotizados, e se conseguiram nos hipnotizar, nós também nos conseguimos re-hipnotizar. É só querermos. Já vou explicar como é que isto se faz. Aliás, isso depois será um tema para uma outra palestra, porque isto é uma forma, é nós conscientemente estarmos sempre a repetir coisas a nós próprios. Se a gente fizer isto, não custa nada, é só experimentar. E, portanto, isto aqui faz lembrar as 100 doenças do Qigong, que é, isto dá para tudo. Depressões, ansiedades, deixar de fumar. Portanto, isto é chamado de fim da linha. A pessoa já experimentou todas as terapias e mais algumas. Algumas que funcionaram, não funcionaram. Quando não funciona, experimenta-se a hipnose. E a hipnose vai, no fundo, resolver, ou pelo menos tentar resolver. E depois aparecem alguns milagres. Física clássica. Ora bem, como é que esta história começa? A física quântica vem da física clássica. Como é que é essa física clássica? A física clássica foi, até o princípio do século XX, a física dominante, que se criaram. Há uma série de leis da física clássica que estão perfeitamente definidas, que nós conhecemos. É por isso que os aviões andam no ar e não caem, os automóveis, tudo o que é movimento, está tudo. Os planetas, sabemos quando é que há os eclipses, toda esta informação científica é muito precisa. E é tão precisa que se chegou a acreditar que a física estava morta. Porque a gente já sabia tudo para trás e para a frente, já sabia todos os movimentos. Ora, este princípio ainda vive muito na nossa hipnose até hoje. Nós hoje continuamos a racionar à moda da física clássica. E um dos princípios da física clássica é que tudo está separado. Os planetas estão separados uns dos outros. Todos os corpos, quando nós observamos uma experiência científica, estão todos separados e estão ligados por forças conhecidas. A gente sabe o que é a atração e a gravidade e não sei o quê. Mas as coisas estão todas separadas. Este princípio do estar tudo separado trouxe à física clássica o conceito de especialista. E, portanto, por isso é que nós, na saúde, temos o especialista, já o especialista do cotovelo esquerdo e do cotovelo direito. Eu já vi coisas destas. Como se o nosso corpo fosse só aquele problema. Já vimos isto, é uma máquina tão interligada. Este princípio vem aqui da física clássica. Quer dizer que o observador não influencia a experiência. Era só o que faltava até agora para fazer uma experiência científica, mostrar aqui uma coisa química com este, não sei o quê. E agora, se eu estiver a observar, aquele que está a observar vê de maneira diferente. Não. Física clássica diz que o observador vê tudo igualzinho ao outro. Não há diferença entre observadores. Mais coisas da física clássica, que ainda é importante. Ou seja, eu não estou a dizer que isto agora vamos pôr a física clássica, voltamos à mesma história do princípio da apresentação. É as duas coisas, é a clássica e a quântica, já vamos falar da quântica. É tudo linear, é tudo previsível, é tudo determinístico. E tem o conceito de verdadeiro ou falso. 0 e 1. Uma coisa dá ou não dá. Eu mandei uma bola, a bola bateu ou não bateu. Não há cá aquela coisa de talvez bata, isso não existe. Física clássica é isto. E este é o grande pilar, eu chamo isto de equilíbrio racional. Nós estamos hipnotizados com esta crença da física clássica. O que é que aconteceu? No princípio do século XX, a malta começa com os microscópios e com outros materiais.
mais avançados, a ir à procura do que é a matéria. E começam a ir mais longe, até chegarem ao átomo. O átomo já é um conceito muito antigo, que já vem dos gregos, que é eu vou dividindo uma coisa, um bocadinho de madeira, divido em 2, tenho 2 bocados de madeira. 3, tenho 3, divido em 4, divido em 8, tem sempre madeira. Até há de haver um sítio que deixa de ser madeira. Isto é que era o átomo. Os gregos antigos, assim. No dia em que a matéria se divide e chega a não ser matéria, chama-se átomo. Ora, este átomo, antes do átomo, existem as moléculas, vai-se ao átomo, e o que é que está no átomo? Está uma coisa que é o núcleo do átomo, e depois tem lá uns elétrons à volta. Ok? Foi assim que se descobriu que existe o núcleo e que à volta do núcleo circulam elétrons. Até pensava que os elétrons eram como os planetas. Inicialmente pensava-se que aquilo era as órbitas dos planetas. Não é nada disso. E dentro do núcleo foram procurar e havia lá prótons e neutrões. E partiram os prótons e partiram os neutrões e foram encontrar quarks. E, portanto, eu diria que tudo o que existe, mas é mesmo tudo o que existe. Tudo, porque tudo o que a gente considera matéria tem quarks e eletrões. Basicamente é isto. Mas há malta que ainda vai mais longe. Então vai dentro dos eletrões e dentro dos quarks, deixa lá ver o que é que lá está dentro. Esta coisa do deixa lá ver o que é que lá está dentro são tudo experiências, porque nós não temos microscópios para ver estas coisas. É tudo através de experiências e depois faz-se umas intuições e chega-se a uma história. E a história é que dentro disto existem cordas vibrantes e estas cordas vibrantes são matemáticas, a gente faz matemática de 11 dimensões, é como se fosse música. Portanto, um é um trompete, outro é um violino, não sei o quê, e cada corda vibrante dá origem a uma partícula atómica. Reparem bem onde é que esta ciência já chegou. Ou seja, nós, matéria, somos feitos de música de 11 dimensões. É a teoria das cordas. Mas ainda querem ir um bocadinho mais longe. E a ciência, nos últimos 10 anos, tentou ir dentro ainda mais disto. E o que é que há lá para lá disto? Porque há uma zona que é o espaço-tempo mais curto, que é a constante Planck. A partir daí para baixo, o que é que há? E o que eles estão agora a encontrar dentro desta pesquisa, que é uma pesquisa científica mais teórica, não é? Porque não se consegue andar dentro da matéria a este nível, vai-se encontrar matemática da consciência. Repara bem, isto é muito interessante como é que a física chega aqui. Outra coisa que vos queria dizer é o seguinte, isto também é uma surpresa. Nós vamos ver o núcleo de um átomo e temos o elétron aqui à volta. O núcleo é como se fosse uma bola de futebol dentro de um estádio, estão a ver? E o elétron é uma bola de ping-pong que anda aqui no terceiro anel. O que quer dizer que, quando a gente olha para o átomo, a matéria não é nada. Ou seja, quando nós vamos dentro tentar saber o que é a matéria, nós percebemos que dentro da matéria nada não é bem nada. Porque a gente não sabe o que é que está aqui nas bancadas. E como a gente não sabe o que está nas bancadas, diz que aquilo é o vácuo, é o campo. É o não sei o quê, a gente manda para ali um nome qualquer. Ou seja, então a gente não sabe o que é 99,9% da matéria. Daquilo que a gente vê aqui, a gente não sabe. Não. Mas isso é muito estranho. Não é tão estranho assim. Já vou mostrar aí a seguir, porque a gente também, quando foi ver as galáxias lá para longe, e começámos a ver com os telescópios o mais longe possível, percebemos que tudo o que existe no universo, só 5% é que é matéria. 95% ou 96%, não se sabe o que é. Então vai-se umas contas de matemática e diz que é energia escura, matéria escura, não sei o quê, porque não se sabe o que é. Então, quer dizer, a gente tem um universo à nossa volta e 99%, 95%, 99,9%, enfim, não interessa. Interessa é que a grande maioria disto a gente não sabe o que é. Ok? Portanto, eu diria que a matéria lá no fundo acaba por ser consciência. Isto é, digamos, a proporção entre o átomo até chegar às dimensões do espaço-tempo. Vocês veem aqui isto, depois podem ver isto nos slides. Física quântica. Portanto, isto foi o paradigma como se chegou à física quântica. Que é assim, então a gente anda agora a descobrir as coisas lá para dentro, andamos a esgravatar para ver mais profundamente. Nós fomos encontrar uma coisa que é o próton e o elétron, portanto os quarks. E o Einstein trouxe esta fórmula, que é a energia é igual à massa, ou uma coisa que tem matéria, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Vocês sabem que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo ao quadrado. Isto é um número brutal. O que quer dizer que numa pequena quantidade de matéria existe uma energia brutal, de uma dimensão descomunal.
Mas isto é uma fórmula teórica. Não, porque a bomba atómica mostra disto. A gente uma bomba atómica mete um bocadinho de urânio, explode aquilo e arrebenta com uma cidade. Então, já existe energia. A gente não sabe é retirá-la lá dentro, mas ela já existe. Se não fosse a bomba atómica, acho que a malta ainda hoje não acreditava nisto. Mas isto é a fórmula base do Einstein sobre a energia e a matéria. Qual é um dos princípios? Portanto, eu já chamo agora a física quântica holística. Primeiro, tem tudo a mesma origem. Começa logo por aqui. Como é que a gente pode andar coisas separadas se isto tem tudo a mesma origem? Tudo tem a mesma origem, eletrões e quarks. Portanto, eu chamo isto a unicidade e a luz. Saltos de energia, isto foi outra coisa estranhíssima. Até aqui tudo era contínuo, uma bola vai daqui até além e passa por todos os espaços intermédios. A energia não funciona assim. A energia está aqui, salta para ali, salta para lá. Por isso eu chamo chamados saltos quânticos, chama-se quântico, porque quântico tem a ver com quantidade. Porque uma coisa é uma coisa linear, outra coisa é uma coisa que salta. Quântico. Esta é a lógica do quântico. E, portanto, aparece este conceito de que uma coisa pode estar num determinado estado e, passado um bocado, salta para outro estado. E é assim que funcionam as partículas atómicas. Têm saltos de energia. Portanto, eu chamei a isto ilusão. A outra coisa que se descobre quando se começa nesta profundidade dos 99%, é que estas partículas aparecem do nada. Nós temos um campo e a partir desse campo aparecem partículas. E depois aparece a partícula e a antipartícula e depois fundem-se e desaparecem. E todas estas experiências que eles andam a fazer na Suíça há uma data de anos dão esta ideia de que existe sempre um vácuo, um campo quântico que é a origem disto tudo. Portanto, é assim, tudo tem a mesma origem e tudo vem do nada. Reparem bem a quantidade de previstos que eu estou para aqui a dizer. Reparem bem como é que isto é a base da física quântica. E, portanto, eu diria que isto vem vibração, música, portanto, é a partir do nada que se faz uma vibração, esta vibração congela e fica matéria. É assim que isto funciona, quando se olha para dentro da física quântica. Aparece e desaparece. Portanto, eu chamei isto de imortalidade e vibração. Dualidade onda-partícula. Outra coisa. Fizeram uma experiência, que é a experiência da fenda dupla, que vocês podem pesquisar, e, portanto, chegou-se à conclusão que uma coisa pode ser duas. Reparem-me o que é que eu estou disparado que eu estou a dizer. Sim, uma coisa pode ser duas. Aquela partícula que a gente pensa que é uma partícula, aquilo não é bem uma partícula. Aquilo pode ser uma onda. Voltamos àquela coisa que eu há bocado dizia. Não, mas é uma onda, é uma partícula. É as duas coisas. Estão a ver? Este conceito de que é as duas coisas. Uma coisa é duas. Reparem bem. E, portanto, esta dualidade onda-partícula, e é assim, o observador é que dita se é uma partícula ou se é uma onda. Reparem bem estes conceitos que estão aqui. Dá a sensação que nós estamos a pesquisar num terreno completamente desconhecido. E andamos aqui à procura de respostas e cada cavadela que nós damos à procura de uma resposta, encontramos outra pergunta. Sobreposição. Uma coisa pode estar em dois sítios ao mesmo tempo. Como é que isto é possível? E pode estar nos dois sítios ao mesmo tempo e em todos os sítios intermédios. Isto ainda é mais estranho. E aparece a ideia do qubit. O qubit, nos computadores tradicionais, o bit é 0 e 1. O qubit, que é o bit quântico, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo e pode ser tudo o que está entre 0 e 1. Digam lá, isto não é estranho. Isto é tudo fora do comum, da nossa. Eu chamei isto de equilíbrio irracional. Como é que isto está lá, a matéria está lá em baixo, num equilíbrio completamente que nós não conseguimos entender. E outra ainda mais estranha, que só mais recentemente, porque a gente vai fazendo estas experiências ao longo de 100 anos, isto já passaram 100 anos, a gente está sempre a fazer experiências para ver se a história é verdade, porque isto no fundo nós estamos baseados em histórias, porque a gente não vai observar os átomos nem os quarks, nós não estamos ali com os binóculos a ver, nós fazemos contas, fazemos umas experiências e é a partir daí que nós temos. Que é o emaranhamento quântico. Duas partículas quânticas, pode ser 2 eletrões, 2 fotões, etc., que estão emaranhados, ou seja, eles estão a partilhar o mesmo espaço quântico, estão no mesmo átomo. Se eu pegar num e o afastar e puser-lo na China, quando eu mexo num, mexo no outro. Parece que eles ficam emparelhados, emaranhados um no outro. E é assim que funcionam os computadores quânticos, é assim que funcionam agora as transmissões quânticas, que são instantaneamente. Porque é assim, eu não estou a fazer aqui uma coisa e aquilo propaga uma onda. Não. Eu mexo neste e ele mexe ao mesmo tempo. A minha intuição é que eles são o mesmo. Estão ligados por uma zona que eu não estou a ver. Ou seja, estão ligados tipo um espaço-tempo diferente deste
E é como se fosse uma vareta, não é? Se eu tiver uma vareta que faz assim uma curva, só estou a ver as pontas da vareta, se eu mexer esta, a vareta mexe ao mesmo tempo. É porque é a mesma. Estão a ver? Este emaranhamento quântico é uma realidade. Mas nós temos esta questão, a própria luz, nós não sabemos o que é, mas nós fazemos experiências e depois começamos a usar. E começamos a fazer coisas com aquilo, sem perceber a lógica que está por trás. Ainda temos aqui a incerteza de Heisenberg, que é a gente uma partícula, vamos ver onde é que ela está. Se eu sei onde é que ela está, não sei para onde é que ela vai. Se eu sei para onde é que ela vai, não sei onde é que ela está. Isto era o princípio da incerteza de Heisenberg. Isto também é coisas... Portanto, tudo isto, reparem bem, isto é de fritar a cabeça. Nós não percebemos nada disto. Portanto, este slide é o slide principal aqui da apresentação, que é física quântica. Já ficaram a saber o que é física quântica? Podem-se ir embora. Ficaram todos baralhados, não perceberam nada disto. E nem eu próprio consigo perceber. Porque isto é incompreensível. Estão a ver? Mas isto é a base da nossa ciência. Eu depois comecei a associar aqui temas mais filosóficos, como a unicidade, aqui e agora, porque eu não sei, aqui o emaranhamento ligado ao respeito e ao karma, se nós estamos ligados, portanto, é assim, se eu vou fazer mal ao outro, estou a fazer mal a mim próprio. Porque, sei lá, e normalmente, por exemplo, pessoas que vivem juntas, a gente depois começa a ver experiências, um casal, pai e filha, etc., quando são afastados, bem, não, eu não vou bater no braço do filho e a mãe sente a bater, mas se eu estiver a fazer mal a um filho ou a uma mãe, há experiências que provam que a pessoa está a sentir. Portanto, há uma espécie de uma comunicação extrasensorial que faz a pessoa ter uma vibração qualquer. E há experiências científicas já que vão tentar perceber o que é que se está a passar, porque há estas transmissões instantâneas. Porque já sabemos que a matéria está emparelhada. Portanto, quando ela é afastada, este afastamento não importa a distância. Eu posso pôr isto em Andrómeda, eu posso pôr isto no fim do universo. Qualquer movimento aqui faz um movimento acolá. Outras intuições que vêm é assim, espera aí, então, será que as minhas partículas estão ligadas também a outras coisas? Começa logo a impressão, porque se eu, às vezes estou a sentir uma coisa que não sei de onde é que essa coisa vem, se calhar essa coisa é uma ligação a uma partícula que está não sei aonde, noutro planeta, noutra dimensão, num familiar, não interessa onde, que eu estou aqui a sentir. E começam a haver aqui intuições para descobrir, que isto no fundo andamos aqui todos a pesquisar à volta disto. O perdão, esta coisa da sobreposição, faz lembrar o perdão, que se uma coisa pode ser o 0 e 1 e o 0 e 1 ao mesmo tempo, portanto ninguém tem razão. Portanto vamos lá perdoar, não é? Temos ali, por exemplo, a consciência, que é a partícula, se estiver a ser observada, comporta-se de uma maneira, se não estiver a ser observada, comporta-se de outra, dá a sensação que a partícula tem consciência. Portanto, aparecem estes conceitos aqui à volta disto. Portanto, eu escrevi esta coisa, já tinha ali aquela história do universo, que é a mesma coisa, portanto, nós andamos à procura do universo, só 5% ou 4% é que é matéria, o resto não sabemos o que é. Eu escrevi, não sabemos nada, mas eu queria dizer, não conhecemos quase nada. Não conhecemos quase nada, porque é assim, nós depois temos aqui uma intuição interior, a tal centelha divina. Nós já sabemos estas coisas, ou seja, há coisas que a gente começa a saber só por saber, não sabemos porque é que sabemos. Mas não conhecemos, porque o conhecimento a gente anda à procura nos livros, anda à procura na ciência, né? Mas intuitivamente nós já sabemos isto. E esta frase conhecida, acho que o Niels Bohr também dizia, se você acha que entendeu alguma coisa sobre mecânica quântica, é porque você não entendeu nada. Se você já entendeu alguma coisa do que eu estive a dizer, é porque não entendeu nada. Reparem bem o paradoxo que isto é. E, portanto, este é o pai da inteligência artificial, que traz aqui uma coisa que é que ele diz que vamos ter problemas com a inteligência artificial, não temos experiência do que é ter coisas mais inteligentes que nós. Nós temos esta ideia que o homem está no centro do conhecimento, da sabedoria universal. E hoje a inteligência artificial, tal como a física quântica, começa-nos a dar aqui umas marteladas no ego. Já vou explicar isto. Não temos experiência de saber lidar com coisas mais inteligentes que nós. Sabemos lidar com um animalzinho, com outras pessoas, isso quer dizer. Agora, com alguma coisa que seja mais inteligente que nós não sabemos lidar. Por isso é que a física quântica nos dá esta ideia que estamos a lidar com inteligências que a gente não percebe. Porque a gente não percebe. A gente está na Idade Média, vê um telemóvel, a gente não sabe o que é. Agora, aquilo é estranho, tem ali uns botõezinhos e umas coisas, a gente não sabe bem o que é. Mas há alguém que possivelmente sabe. Nós é que não sabemos. Ok? Portanto, eu diria que a física quântica, a inteligência artificial, dá-nos aqui em cima uma martelada no ego. A malta a acalmar. Mas também traz-nos um poder pessoal. Como diz aqui o Joy Dispenza, tu estás no desconhecido e a partir do desconhecido todas as coisas são criadas. Tu estás no campo quântico. Porque se por um lado nos dá uma martelada no ego, por outro lado dá-nos um poder pessoal. É assim, espera aí,
mas se eu tenho aqui, a partir do nada consigo fazer tudo, uau, sou mágico, não é? Eu a partir do nada consigo fazer tudo. E este é um conceito que vem aqui contrariar aquela coisa de eu, coitadinho, o meu ego, eu não percebo nada do que é que se está a passar, a física clássica que era boa, isto aqui já não é a minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo vem-nos dar esta ideia de, atenção, tu podes tudo, tu podes melhorar a tua saúde, tu podes melhorar a tua performance, tu podes melhorar a tua inteligência, tu podes melhorar o teu dormir, qualquer coisa. A física quântica traz uma série de pus aquilo a gravar, sim. Traz uma série de novas áreas de negócio, de conhecimento científico, etc. Desde a computação quântica, que é mais coisa, a inteligência artificial, nanotecnologia, a própria medicina holística, que estamos aqui a falar, as radioterapias, os lasers, a espectrometria, a energia solar, a química, a energia atómica, como vocês sabem, nasce aqui da física quântica. E a química, que já vinha um bocadinho até antes da física quântica. A química deu origem a uma coisa que eu chamo a química quântica. Portanto, nós estamos na era da química quântica. Eu chamo a química quântica porque a gente não está na física quântica, estamos na química. O que é a química quântica? É nós descobrimos que a aspirina e a penicilina têm uma molécula, a gente está ao nível da molécula, ao nível da química, e que essa molécula, a gente mete cá para dentro e aquilo vai ter um efeito dentro do nosso corpo, numa zona específica. Ok? E assim se criou uma das maiores indústrias. Agora a última novidade é aqui o mRNA. Portanto, já criou-se aqui uma coisa gigante em que nós achamos que a nossa biologia, através de uma química, nos dá saúde. Este é o paradigma central hoje em dia. A gente vai a um médico, ele nos pergunta o que é que a gente andou a pensar, muito menos o que é que a gente andou a comer. Ele pergunta onde é que dói e onde é que a gente pode cortar ou pôr uma coisa rapidamente. Um medicamento para a gente tomar. Portanto, isso é só tomar e cortar. E urgente, porque se demorar muito tempo, cuidado. Tens de ter cuidado, devias ter ido há mais tempo ao médico, porque já passou muito tempo e tens que ir. Este é o paradigma em que nós vivemos hoje, que eu chamo a era da química quântica. Eu acredito que a física quântica vai mudar, está a mudar já, mas irá mudar o paradigma. Portanto, a energia é que afeta a biologia, como nós há bocado falávamos. A energia é que afeta a biologia. Mas a biologia também afeta a energia, portanto não se esqueçam que estas coisas são todas bidirecionais. Não é? E isto é que vai dar a saúde. Aqui física quântica e biologia, que é o seguinte, quando nós começamos a perceber, porque assim, as células, espera, isto é tudo átomos, mas porquê que uma pedra está quietinha e porquê que um animal se mexe? Ou porquê que uma planta cresce e morre? Não é? É estranho, a pedra está sempre quietinha, a pedra é feita igual a uma pessoa ou a um animal. Porquê que a pedra está parada e nós estamos a mexer? Há uma coisa que é vida. O que é a vida? Vamos entrar aqui por dentro e vamos ver o que é que a célula lá tem dentro. E quando começamos a ver dentro da célula, o que é que a célula tem? A célula tem lá proteínas. Máquinas de proteínas. São as máquinas de proteínas é que fazem uma célula. Uau! E o que é que lá tem? Aquilo tem lá azoto, hidrogênio, carbono e oxigênio, que são os principais elementos que existem na Terra. É o que está dentro das proteínas e dentro das células. Estas proteínas, que depois fazem estas cadeias chamados aminoácidos, funcionam com processos elétricos. Aquilo tem ali uns polinhos elétricos mais e menos. Lá está a gente, estamos a ser afetados por radiação eletromagnética, possivelmente também afeta aqui. Como é que a gente tem tanta radiação eletromagnética à nossa volta e continuamos vivos, é um mistério, mas essa radiação eletromagnética certamente afetará a nossa saúde celular. Mas pronto, isso ainda não está muito percebido, a gente vai convivendo com isto. O que é que o Bruce Lipton, que é um dos, biólogos desta nova era, o que é que ele descobriu? Descobriu duas coisas. Descobriu várias coisas, mas assim, para nós sabermos, é o seguinte. O DNA, ele pegava em células, tirava-lhe o núcleo, e a célula continuava viva. Espera aí, então, mas não é o DNA é que faz a célula viver? Não. Tirava o núcleo à célula, a célula continuava a fazer a sua vidinha normal. Isto é estranho. O que é que a célula não conseguia fazer? Não se conseguia reproduzir. Era o único problema. Então espera lá, então o núcleo não é o cérebro da célula.
O núcleo são os órgãos genitais. A gente tira os órgãos genitais da célula, ela já não se reproduz. Estão a ver? Então onde é que está a inteligência da célula? Membrana. Aqui é que estão as proteínas que fazem a célula abrir e entrar coisas e sair coisas lá dentro. A outra coisa que ele percebeu é o seguinte, que ele chamou assinatura quântica, porque o que se passa com a física clássica e com os especialistas é quando nós ficamos, um biólogo fica com as pálulas da biologia. E ele, como não conseguia perceber algumas coisas, alargou as palas para a física quântica. E quando se abrem palas, começa-se a ter outras intuições. E o que é que ele descobriu? Quando nós vamos fazer um transplante, reparem, eu vou fazer um transplante de um fígado. O fígado de outra pessoa, do ponto de vista químico, físico, biólogo, é tudo igual ao fígado de outra pessoa. Mete-se o fígado na pessoa e a pessoa rejeita o fígado. Porquê? Era a pergunta que ele fazia. Porquê é que nos transplantes a gente tem que ver se as pessoas são compatíveis quando aquilo, do ponto de vista biológico, é igual? Eu tenho um bocado de pele aqui deste amigo, tira a pele, mete aqui, e esta pele diz assim, não, esta pele não é tua. Porquê? Pronto, e ele trouxe este conceito da assinatura quântica. É como se todas as nossas células estivessem ligadas a tipo a uma estação de rádio a dizer, é o Carlos. Quando vem outra coisa e mete-se aqui dentro, esta malta diz logo assim, o que é isto? Isto não é o Carlos, este é o Zé, não quer cá este, vai-te embora. Então tem que se tomar os imunossupressores, que é para evitar que a pessoa tenha a rejeição do órgão. Esses imunossupressores vão suprimir o sistema imunitário. Reparem bem o que é que a gente está a fazer. A gente está a tirar a imunidade ao corpo para aceitar um órgão externo. Portanto, esta assinatura quântica, a gente agora pode começar a divagar. É assim, espera aí, então as minhas células é como se estão a ser comandadas por um programa de rádio quântico que sabem quem eu sou. Quer dizer que eu amanhã posso morrer e podem nascer outras células que se ligam àquela estação da rádio e começar a fazer o novo Carlos. Reparem bem. É possível a gente começar a tirar estas coisas. É claro que isto é um bocado já filosofia, mas a ideia que está de base é isto. E esta coisa dos transistores é porque as células funcionam como se fosse um transistor. Ele foi buscar estas ideias, porque as células vão abrindo e vão fechando. Tenho aqui um pequeno vídeo que vocês podem ver. Isto é dentro de uma célula. Portanto, isto são as tais cadeias de aminoácidos com as proteínas. O que é que eu vos queria mostrar? Portanto, isto é dentro de uma célula, é uma animação, porque obviamente nós não temos... Pronto, isto agora é a entrada e a saída da célula. Vou ver aqui só uma coisa. Que esta é a tal máquina de proteínas que faz com que entrem coisas e saiam da célula. Vou tirar isto aqui. É a tal coisa de transistor que é assim, a célula deixa entrar ou não deixa entrar certas coisas. Portanto, o que é que a célula faz? A célula é um organismo inteligente e vivo, como um animal, um pequenino animal, que está ali e vê alimento, o alimento, e abre, o sensor diz que é alimento, abre, entra alimento. Está aqui um malandro de um vírus, aqui, ela fecha. Está aqui não sei o quê. Ela vai escolhendo de acordo com os sensores e com os sensores é que fazem abrir ou fechar a célula e deixar entrar ou não deixar entrar e sair, porque a célula também come e também defeca, faz as mesmas coisas. É como se fosse um pequeno organismo, é um organismo vivo e que tem este comportamento. Portanto, a ideia da física a quântica ligada à parte biológica. É muito interessante perceber estes mecanismos, porque a quântica dá estas respostas. E o que é que ele diz? Basicamente o seguinte, as células têm uma vidinha normal. Comem, bebem, descansam, tal. Fazem uma vidinha normal. Quando é que elas mudam? Porque é que aparecem os cancros? Porque é que de repente um órgão que está perfeitamente saudável há 50 anos, hoje passou-se da cabeça. Qual é a razão? Ele queria também perceber um bocadinho porque é que as células se transformam. Ora, as células têm um processo de crescimento e depois morrem. Tem este processo. Mas, basicamente, elas fazem esta vida e só são alteradas por 3 coisas. Por trauma, se eu chegar lá
e partir a célula, corto a célula, estraguei a célula, né? Vou lá com uma coisa, isto é o trauma. Por tóxico, e aqui a química quântica, não é? Portanto, o tóxico, a célula é receptiva a determinados tóxicos que lhe fazem mudar o seu comportamento. Uma célula está muito excitada, dou-lhe um calmante e ela acalma, ou ao contrário. Portanto, eu faço aquilo através do tóxico. Mas ele descobriu uma coisa, que é a percepção. Ou seja, a célula, se começa a ver uma coisa e está com medo, começa-se a fechar. E é um processo estranho, porque é que a célula fica com medo de qualquer coisa. Isto levanta aqui a questão das alergias. Como é que uma pessoa, de repente, começa a aspirar um pozinho de pinheiro e começa com asma e coisas assim, estranhíssimas, quando o pulmão estava perfeitamente natural, de repente há ali uma percepção de que vem aí um inimigo invisível, um inimigo poderoso que me vem atacar. Não vem nada, é só apenas uma reação celular. Esta percepção pode ser positiva ou negativa. Porque a célula também pode estar, e esta é outra teoria para a parte viral, que é tem aqui um vírus tão bonito e tal, deixa lá abrir, não sei o quê. Entrou, estragou tudo. Portanto, a percepção da célula é outra forma que vais mudar. Portanto, eu diria que na percepção nós temos aqui o medo e a confiança, no medo temos as alergias e as fobias, e na confiança temos os apegos e vícios, porque a célula depois também se agarra a determinadas coisas. Portanto, leiam a biologia da criança para perceberem um bocadinho melhor isto. Sob o método científico, é assim, até à física quântica, uma coisa só podia ser científica quando a gente percebia a razão. A gente percebe que a Lua anda à volta da Terra porque existe a gravidade, a gente faz as contas matemáticas e percebe porque é que a Lua anda à volta da Terra. Quando a gente não percebe a experiência, independentemente daquilo ser repetido, não, isto não é científico. Era assim que dizia. Com a física quântica e com a interpretação de Copenhaga que o Einstein não quis assinar, diz, eu não sei porque é que não sei porque é que eu mando coisas por duas fendas. E aquilo umas vezes faz duas riscas, outras vezes faz um padrão de interferência, eu não sei porque é que isto está a acontecer, mas como isto acontece sempre, o método científico aceita. É uma experiência repetida, não sei o que é que está por trás, esta coisa das partículas interligadas, portanto eu mexo aqui e mexo acolá. O Einstein dizia, isto como é que era? A ação fantasmagórica à distância. Não se percebe como é que uma coisa é à distância pode fazer isto. Então ele diz, eu não vou assinar esta convenção porque isto não é científico. Eu tenho que perceber porque é que isto está a acontecer. Ora bem, com a física quântica, portanto eu diria que o método científico está muito baseado nesta história que eu conto aqui, que temos um telhado, tem lá uns passarinhos que fazem os ninhos e quando chove, a chuva bate nos ninhos e entra para dentro da casa. Mas pronto, a gente aqui embaixo só vê as gotas a cair. E portanto isto vai fazer uma poça, uma crosta ou um buraco. Como nós só vemos aqui as consequências, o especialista vai tratar aqui do problema da gota d'água. O que se passa é que, se não houverem pássaros a fazer ninhos, não caem gotas, porque o telhado está a escolher a água. Então o que é que acontece? Se eu puser um espantalho em cima do telhado, eu já sei que não faz isto. Eu resolvo este problema. Ok? Mas isto tem que acontecer sempre. Eu tenho que fazer sempre um espantalho que é para não cair água cá em baixo. O problema é que estes poceiros, os crosteiros e os buraqueiros já criaram um negócio. E, portanto, não querem muito perceber porque é que a água cai. Eles querem resolver estes problemas que existem. E esta é a questão da causa e efeito, porque eu sei que resolvo o problema da poça, da costa do buraco, com física clássica. Causa e efeito, eu faço uma determinada operação e resolvo este assunto. Eu não quero saber o que é que lá está para cima. Mas a física quântica vem trazer a correlação. E a correlação diz assim, não, sempre que eu ponho ali um espantalho, não, então isto passa a ser científico. Ok? Ou sempre que eu puser sementes no telhado do vizinho, deixa de chover neste telhado, portanto eu sei que há uma correlação. Quando nós tapamos esta tampa da correlação, meus amigos, entramos no domínio da feitiçaria. Porquê? Porque tudo está relacionado com tudo. E agora aqui é que começa o problema. E é aqui que a física, nós estamos nesta era da física quântica, e que está-se a aproximar das antigas coisas, porque a gente sabe que mexe uma coisa num caldeirão e faz uma coisa qualquer e ela volta para o marido. Pronto. Era assim que se fazia antigamente, não é? Portanto, começam a haver correlações
estranhas que a gente aceita como científicas. E entramos aqui neste domínio. Por isso é preciso muito cuidado para perceber as correlações. Eu tenho aqui alguns exemplos. Eu costumo contar esta história. Está um tipo na Fonte Luminosa, em Lisboa, a fazer, com os pés dentro de água, a fazer assim. E cheguei lá e perguntou: o que é que estás a fazer? Estou a espantar crocodilos. Estás a espantar crocodilos? Mas não está aqui crocodilos. Estás a ver que está a dar resultado? É uma correlação. O Nicolas Cage, há uma correlação que entre os filmes que o Nicolas Cage faz em Hollywood com o número de mortes em piscinas nos Estados Unidos. Sempre que ele faz 3 filmes, morrem 3 pessoas numa piscina dos Estados Unidos. Isto é uma correlação. Epá, mas isto não faz sentido. Cuidado. Este domínio, eu queria que vocês percebessem assim, quando nós entramos aqui no domínio da correlação, epá, isto aqui dá para tanto para mais. E, portanto, cuidado com o cientificamente. Foi provado cientificamente, que bebidas quentes provocam cancro no estômago. Um estudo da universidade, não sei o quê. Portanto, não beba cafezinho quente, porque já sabe que a gente tem aqui um estudo. Fizeram lá 3 ou 4 pessoas e, portanto, tumba, sai isto nas notícias, não sei quando, não é? E a malta acredita nestas coisas. Portanto, cuidado com isto. Atenção, é muito bom ter a física quântica, é muito bom ter estas correlações, perceber as correlações boas, mas cuidado com as correlações, porque isto abre aqui uma caixa de Pandora, ok? Os ensaios clínicos, pá, estão sempre a tentar esconder o efeito placebo, porque existem pessoas que tomam uma coisa de açúcar e outras que tomam o comprimido, e aquela que toma o comprimido de açúcar cura-se. Cuidado. Portanto, esta história da correlação, portanto, todo o medicamento é para encontrar uma correlação entre uma molécula e resolver uma coisa física com uma série de efeitos colaterais. Que muitas vezes não se quer saber, porque a pessoa quer resolver aquilo rapidamente, não quer saber dos efeitos colaterais. Estas correlações têm sempre coisas que a gente não consegue entender. Pronto, tenho aqui alguns exemplos. Temos aqui um vídeo que há bocado fui buscar, já foi removido da internet, que é do Greg Braden, que é de um hospital chinês, que é um hospital que eles chamam Hospital Sem Medicamentos. Tem umas pessoas a fazer tipo reiki, a pessoa tem um cancro na bexiga, vê-se o cancro da bexiga no coisa como é que chama? Não é radiologia, é ecografia. Não é ecógrafo, tem ali o cancro. E tem a outra ao lado, que é o que vai acontecer. Este fica parado, esta imagem, e eles começam, está curado, está curado, está curado, está curado, está curado, e o cancro começa a diminuir na bexiga da pessoa. Ele tem isto documentado. Se isto acontece todos os dias, acontece com todas as pessoas, se a pessoa que estava lá acreditava, se não sei o quê, isso não interessa. Interessa é que a pessoa tinha um cancro e passado 3 minutos não tem cancro. Estão a ver? Isto são coisas documentadas, físicas, e este hospital funciona assim. Eu tinha o meu médico anterior de medicina chinesa, dizia-me que havia um hospital na China, acho que já contei isto ao Manel, que dizia assim: a pessoa chega lá com um cancro terminal, vem dos médicos e diz: você tem 3 meses de vida. E eles vão lá, aqueles médicos, e dizem: olha, você tem 2 hipóteses, toma estes medicamentos, continua a sua vida normal, e daqui a 3 meses morre. E tem outra opção, que é morrer hoje. Como é que é morrer hoje? Eu vou-lhe explicar. Você vai largar a sua vida toda, vai para um sanatório, ao pé dos passarinhos, cantar música, a cantar, junto da natureza, junto com outras pessoas com os seus problemas, conversar, boa alimentação, bom ar puro, e estima-se que 80% a 90% das pessoas que iam para ali curavam os cancros. O que é morrer hoje? É largar a ficha de tudo o que a pessoa tem. Isto é verdade, é mentira. A minha intuição diz que isto pode ser verdade. Pode ser verdade. Ou seja, muitas das coisas que nos acontecem, sobretudo doenças degenerativas e doenças crónicas e coisas recorrentes, estão ligadas aos padrões em que nós estamos encaixados na vida no dia-a-dia. Se nós tirarmos a ficha, por isso é que ele dizia morrer hoje. Você morre hoje. Porquê? Desaparece dos amigos, desaparece da família, desaparece de toda a gente. Estão a ver? Portanto, esta ideia, mais uma vez, voltamos aqui às correlações. E por isso é que é uma zona pantanosa e tem muito a ver com a nossa intuição. Tudo está relacionado com tudo.
Portanto, o que é que quer dizer? Quer dizer que nós aqui a nível da matéria, nós só temos o visível e o medível. Quando nós entramos aqui mais abaixo, nós começamos a entrar em histórias, modelos. Tudo o que está na base aqui do desconhecido são tudo baseado em modelos teóricos. O universo nasceu do Big Bang. Pronto, e esta história aguenta-se durante 50 anos. É uma história, a gente vai vendo, vai repetindo, fazendo experiências e a história mantém-se. Agora descobriram umas galáxias lá no fundo do universo que não batem certo com aquilo. Ui, já está a história toda engatada. Já se escreveram não sei quantos livros, já não sei quantos doutoramentos foram feitos, já não sei quantos... E agora a história está errada. Agora já tem que andar a encontrar outra história. Portanto, se calhar aquela história é verdade até um certo nível, dali para a frente não é uma história verdadeira. Portanto, entramos aqui neste mundo do desconhecido, dos quarks, dos vírus, dos genes, dos buracos negros. Há aqui uma série de coisas que a gente ainda não sabe o que é e que funcionam na base dos modelos. Portanto, isto, ali em cima temos o causa e efeito, que é aquilo que a gente gosta. A gente faz uma coisa e a gente toma uma aspirina e para a dor de cabeça. Então não é? Quer lá saber agora o que é que isto é? É causa e efeito, é uma coisa que está relacionada com a outra. Entramos aqui na zona da correlação. Entramos aqui na zona da intuição, da sabedoria, espíritos, energias. Entramos aqui numa zona que sempre a ciência, reparem bem, a ciência veio para nos defender das bruxarias e das feitiçarias e das superstições. A ciência veio para nos defender disso, é verdade. Só que, entretanto, a ciência quando começa a esgravatar em zonas fora daquilo que é medível e que tem o causa e efeito, começa a encontrar coisas destas. E, portanto, está-se a juntar o mundo esotérico, o mundo espiritual com o mundo físico. Estão a ver? E a saúde também. A gente vai aqui ao físico tratar dos medicamentos e cirurgias, vai ao emocional, ao psiquiatra e ao mental, e daqui para baixo, isto aqui, porque é que o corpo, todas as células se reproduzem e mantêm sempre este corpo. Eu conheço o Zé Caniço há uma data de anos, ele está sempre na mesma, está sempre jovem. Porquê? As células vão mudando, reparem bem. Nós nascemos de um embrião, vai-se duplicando as células, 2, 4, 6, vai-se assim, até criar esta forma. E esta forma mantém-se mais ou menos estável. E todas as células, mais ou menos ao fim de um ano, os intestinos ao fim de 3 dias, os ossos ao fim de 6 meses, os músculos, todas as células daqui a um ano são outras células daqui do Carlos. O que é que manteve as células com esta forma? É uma forma. Dá a sensação que há aqui uma forma. E, portanto, esta forma, este campo, que agora chamamos de campos morfogenéticos, enfim, agora há aqui uma série de pesquisa científica à volta disto, que fazem a tal forma psíquica, forma física e forma espiritual. É como se eu tivesse como se o meu corpo vai desenvolvendo as células, mas está dentro de uma forma, de um bolo. Estão a ver uma forma de um bolo? Que está ali e não sai dali. Claro que depois, aquilo com o tempo, a célula já não tem capacidade de se reproduzir da mesma maneira, aquilo acaba por cair. Mas tem sempre este formato de subida, descida. E as células têm a necrose e a apoptose, que são as formas de terminar, porque as células, para nascerem outras, têm que morrer umas. Senão o nosso corpo sempre a multiplicar por 2, ficávamos uma coisa brutal. Portanto, algumas têm que ir morrendo e outras têm que ir nascendo. Umas morrem de forma natural, outras morrem um bocadinho à pressão. E é isto depois que faz distinguir aqui as questões das doenças imunológicas. A maior parte da investigação está assim à volta da doença. É aquilo que dá negócio. A pessoa está doente, precisa de uma coisa rápida, vai a um médico, vai a um psicólogo, vai a um psiquiatra, vai a um terapeuta, quer resolver a doença. Fora da doença, nós temos aqui uma zona muito pouco estudada. Algumas já estão a ser estudadas, a alimentação e a respiração, o exercício físico e a genética. A gente aqui já sabe que tem aqui esta zona. Mas, por exemplo, o sono, a meditação e as pausas, as emoções, e a epigenética, que é isto que vem do Bruce Lipton, que é esta coisa de que o DNA pode ser mudado por comportamentos. Reparem bem o que é que isto quer dizer. A epigenética e as crenças. E além disto, portanto, isto é assim as coisas que a gente já vai estudando. A gente entra aqui, estamos a falar de saúde. Estes 99% é saúde, porque aqui a doença é só 1%. Estão a ver? Portanto, quando isto está tudo equilibrado, mas o que é que a campo quântico? Os astros. Há pessoas que vão ao astrólogo, é o Plutão que fez não sei o quê com o Júpiter, não sei o quê assim. Dizem que aquilo também afeta a saúde. O extrafísico, nós vamos para os espíritas, que a comunidade espírita hoje é uma religião, mas nasceu numa comunidade científica. O Allan Kardec queria perceber
porque é que o tipo começava a falar coisas sobre o avô dele e não sei o quê, e que começou a investigar cientificamente aquilo. Só que aquilo depois acabaram com ele, queimaram-lhe os livros e aquilo depois transformou-se numa religião. Mas a origem daquilo é científica. E, portanto, é provável que eu tenha aqui uma dor no pescoço e que ande aqui um tipo agarrado a mim. Os espíritas dizem que há 2 tipos de obsessores. Só para vocês verem, isto dá para rir, mas pode ser interessante a gente pensar isto. É o obsessor por afinidade e o obsessor por vingança. O perigoso é o da vingança. O que é o obsessor por afinidade? É eu ando a fumar, a malta que está do lado de lá não tem acesso aos cigarros, encosta-se a mim. Que é através de mim que eles vão fumando. Estão a ver? Ou bebendo, ou fazendo determinadas atividades menos próprias. Tenho o tipo. Este é mais ou menos pacífico. Portanto, eu não consigo deixar de fumar, não consigo deixar de beber, não consigo, porque o tipo anda lá. Portanto, estão a ver? Esta história faz sentido. Ele fez esta investigação científica, reparem. E isto hoje, está nos livros, quem quiser pesquisar isto, é um bocado ridículo, mas também tem aqui algum bocado científico, e é isto que a gente tem que perceber. O de vingança é mais complicado. O de vingança é assim, olha, este é neto do não sei quanto, que foi o gajo que estragou o terreno não sei quê, e que me queimou lá as minhas vacas, não consegui vingar-me dele, vou vingar-me deste. Esse nunca mais o larga. Vai fazer pagar nesta vida a esta pessoa o que o outro não conseguiu fazer. Encontrou-o aqui nesta vida, descobriu, vamos fazer agora aqui o ajuste de contas. Faz sentido isto? Não sei, descubram. Se a vossa vida está saudável, se está tudo bem, a vossa saúde está porreira, não vale a pena a gente preocupar-se com isto. Agora, se a gente começa a ter determinadas coisas, problemas de saúde, problemas recorrentes, coisas que a gente não quer explicar, porque não ir à procura um bocadinho de pesquisar isto? Existem hoje as constelações familiares. As constelações familiares, que estão agora muito na moda, é ir tentar perceber por que razão é que eu tenho aqui um problema, aqui, sei lá, um sinal na testa, coisas mais simples, como ter um tumor ou ter uma coisa qualquer, que já a minha avó tinha diabetes e o outro também tinha, e não sei o quê, tentar perceber o que é que são as razões. E muitas vezes, voltamos aqui à história das correlações, que fazem-se aqui umas mudanças e a pessoa cura-se. Uma história que eu gosto de contar é pessoas que não conseguem engravidar. E... É? Pronto. O homem não, mas mulher. O homem é difícil, mas as senhoras... O homem é difícil. Não, mas... Saímos do ponto de vista que ela é empreendedor e quer ganhar aquela fortuna. Sim. Mas pode ser mulher. Não está, não recosta nada. Uma mulher não consegue engravidar. Já fez os tratamentos todos, inseminação artificial, todos os processos todos que a medicina tradicional faz, já foi à bruxa, já fez tudo e mais alguma coisa, não consegue engravidar. Vai fazer uma regressão e descobre em estado alterado de consciência, começa a ver uma imagem e a relatar uma imagem de que ela está numa guerra com o filho ao colo e vêm os soldados atrás dela e ela larga o bebê começa a chorar e ela já sabe que vai morrer e mais o filho. Então, para não morrerem os dois, largou o bebê e fugiu. E esta imagem vem de uma imagem nítida desta experiência que ela tem, não sabe bem de onde, mas relatou em estado ampliado de consciência, veio-lhe esta imagem. Pronto, faz 2 ou 3 tratamentos a dizer isto ficou no passado, faz parte do passado, já não está contigo, isto já foi outra vida, até passar 3 meses engravida. Correlação, já voltamos aqui à história da correlação. Aconteceu por acaso e tal. É muita coincidência. Outra, trabalhava num cabaré, tinha que fazer abortos sistematicamente, porque tinha filhos não sei o quê, e há um dia que ela quer ter o filho, e o tipo com que tinha engravidado não queria que ela tivesse o filho, matou. Pronto. Vem esta imagem. Portanto, é como se as células do nosso corpo tivessem aqui memórias e diziam, vem lá um espermatozoide, vai já embora, não te quero aqui. É inconsciente, e quando vamos aqui à parte do inconsciente, entramos aqui no inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo. Se a memória é da pessoa, se a memória está no campo, isso não interessa. O que nos interessa a nós como terapeutas, e é isso que nos dá muito gozo, é assim, a pessoa curou-se e resolveu o problema, fixe. Passou a ter uma vida melhor, a vida correu bem, conseguiu realizar os seus sonhos, isso é que interessa. Agora, e sempre para a lógica do bem. Atenção, porque esta parte espiritual depois tem uma zona muito escura, magias negras e não sei o quê. Aqui é bom não se metermos. Porque como a gente aqui na parte física temos a parte dual, temos o bom e o mal, ali daquele lado também há.
Portanto, cuidado com essas aventuras. Toda a nossa arte terapêutica é sempre deste lado aqui, nunca para aquele lado. E explicar às pessoas como é que se afastam dali, porque há sempre uma certa tendência curiosa de ir lá fazer aquelas experiências. Pronto, tudo está relacionado com tudo. Aqui já falei. Isto aqui é um bocadinho a história da saúde holística. Se calhar vou saltar à frente, porque já estamos a passar a hora. Tenho aqui alguns livros que eu recomendo. Este da Nova Medicina Germânica, Remissão Radical, é um livro que explica... Já leste? Foi uma jornalista que andou a ver todos os casos de curas de cancro, porque é que a pessoa tinha e deixou de ter. As pessoas têm as evidências. E, portanto, foi vendo, uma era com meditação, outra era com alimentação, e fez uma lista das coisas, porque há pessoas que se curam de uma maneira, outras curam-se de outra. Não interessa, interessa é que conseguiram. Você é a sua cura do Deepak Chopra, de nascer de novo, Anita Moorjani, que foi uma pessoa que teve um tumor, tinha tumores do tamanho de limões no corpo, e depois morreu, ou estava em processo de morte clínica, conseguiu ver o pai e uma amiga, e tinha ali um problema com o pai e com uma amiga, e quando voltou, teve um processo de regressão dos tumores que tinha. E o Brian Weiss, que é um psicólogo que fazia hipnose aos seus pacientes, era uma pessoa, enfim, de uma universidade, ele era professor universitário, já estava lá na parte de cima da carreira universitária, só que a psicologia normalmente vai tentar descobrir até à infância, até no máximo ao útero materno. É o que a psicologia tradicional faz. E ele havia uma pessoa que ele não conseguia curar. E até que há um dia que essa pessoa começa a dizer que estava num barco, não sei o quê, 1500 e não sei quanto, e que tinha morto o marido, e que não sei o quê, que tinha morto uma pessoa que agora era o marido. E quando ela começa a ter aqueles insights, começou-se a tratar. E ele começou a ficar assustado, porque ele gravava aquilo tudo, começou a fazer documentação científica, foi apresentar os papers à universidade, aquela parte sempre a tentar, a descobrir aqui uma maneira de curar as pessoas com outras ferramentas complementares à psicologia tradicional. Claro que chamaram-lhe doido e ele acabou por criar a sua própria universidade, as suas próprias coisas, e tem muitas pessoas a seguir. Há muitas pessoas nesta área das terapias das vidas passadas, são pessoas que andam à procura de respostas para ter melhor de saúde só através dos insights. Basta ter o insight primeiro. Às vezes não chega ao insight, é preciso reprogramar. Carlos, deixa-me só, que achei curioso tu teres ali a Nova Medicina Germânica. Sim. A Nova Medicina Germânica é aquilo que hoje é conhecido por homotoxicologia ou homeopatia de segunda geração. Ok. Apareceu em 54 com um médico alemão e químico. Hammer. E foi a primeira vez que se falou que a doença tinha duas origens. Sim. Física, portanto, a questão do que a gente come, do que bebe, que inala, contacta, etc. Mas também a parte emocional, os traumas emocionais. Foi a primeira vez que entra, há 70 anos, portanto, em 54, que entra o conceito do trauma emocional com uma afetação depois da saúde, da biologia, da saúde física. Que é interessante. E da criação das neurotoxinas. Exatamente. Do organismo criar neurotoxinas. Não, porque este foi o Dr. Hammer, este é o filho dele, porque o Dr. Hammer, o Dr. Hammer morreu-lhe um filho num acidente, um filho novo, um jovem, e ele, passados uns meses, teve um câncer nos testículos. E ele foi ver todo o historial de cânceres de testículos das pessoas e todas tinham tido um incidente emocional de perca de um filho, um pai, normalmente era filho ou descendente, ou seja, é a lógica de que o corpo diz assim, agora não vais ter mais filhos. Estão a ver a ideia emocional, é assim, tiveste um filho que morreu, agora não vais ter mais filhos. Então os testículos começam a criar ali uma espécie de... Eles depois distinguem os... É muito interessante ler isto, porque há os cancros de crescimento de tecido e há uns cancros que retiram tecido. São dois mecanismos diferentes do cérebro. Investigou isto tudo, publicou estas coisas. Em 6.500 casos de cancro, curou 6.000, só que um dia foi para lá uma criança e a criança morreu e caiu-lhe ali os jornais todos em cima, que ele era um trapaceiro, que era não sei quanto. Ele mostrava as evidências, que tinha curado 6.000 pessoas em 6.500, mas foi uma criança. E ele deu esperanças falsas à criança, aquelas coisas que se diziam. Porque esta terapia que ele fazia, era a ficha do outro. Tirava a pessoa do seu ser familiar, metia no sanatório, ouvia música clássica. Ele tinha uma música que era quando ele namorava a mulher. Pronto, a medicina alopática é uma medicina militar. Eu tenho que ir lá rapidamente e, portanto, é medicamentos, cirurgias, coisas. Não devemos abandonar. Eu não estou a dizer para vocês não irem ao médico. Estou a dizer é que são dois processos diferentes, complementares. Pronto, isto aqui
Pá, quando entramos aqui na medicina holística, isto tem N especialidades. Aqui nesta clínica, vocês têm aqui algumas coisas, fisioterapia, osteopatia, naturopatia, mas há uma infinidade, isto é uma infinidade de possibilidades. E aquilo que eu recomendo é assim, cada pessoa deve sentir aquilo que lhe faz mais bem. Porque nós somos todos diferentes. Há a pessoa com o reiki se trata, a outra tem que ser com hipnose, a outra tem que ser com música, sei lá, não interessa. Interessa que cada um, como nós somos únicos, irá para a coisa. E, portanto, recomendo aqui a clínica Dr. José Cigarro. Tem aqui a resposta para muitas destas coisas que estão ali. Mas depois temos com música, temos as escalas das emoções, temos o Jinshijitsu. Temos aqui uma coisa que são os chakras, que isto também já é muito conhecido. É muito interessante esta ligação. O primeiro chakra está ligado, chama-se isto os demónios dos chakras. Eu gosto muito dos demónios que fazem o contraposto. É o medo, a culpa, a vergonha, a luta, a mentira, o apego. Portanto, o primeiro chakra é o medo, aqui é a culpa, aqui é a vergonha, aqui é o luto, aqui é a mentira, ali é a ilusão e ali é o apego. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tenho, por exemplo, problemas no estômago, possivelmente tenho um problema com os outros. Se eu tenho um problema aqui nos ovários, na próstata, não sei o quê, isto são problemas que podem ser relacionados com a culpa. Investiguem, percebem? Tenho uma culpa qualquer, se eu resolver o problema da culpa, possivelmente eu resolvo esta zona aqui. Cada zona do corpo, energeticamente, está ligada a alguns destes demónios. A gente chama isto na terapia energética transversal, chamava os demónios dos chakras. Eu gosto muito porque isto faz o contrário. Apego, dores de cabeça, enfim, tudo o que tenha a ver com... E o medo localiza-se aonde? O medo é no primeiro chakra, o chakra raiz, é aqui, é nos genitais. Está a ligação à terra, portanto a pessoa está com medo de perder qualquer coisa. O luto, que está muito ligado ao coração, as pessoas têm problemas nos pulmões ou no coração aqui nesta zona, é perder um familiar ou têm uma coisa que não conseguiram resolver com alguém que partiu e, portanto, tem aqui este problema. Investiguem isto, voltamos à história das correlações. Reparem, a caixa de Pandora das correlações abre estas coisas, que tem coisas giras, para a gente procurar e dizer assim, espera aí, se eu for por aqui e resolver, está tudo bem. Mas cuidado, porque a correlação, como eu disse, os crocodilos, né? Pronto, eu tenho aqui depois isto, não vou estar aqui a explicar, este no fundo é a vibração, basicamente, o querer é aquilo que eu senti. Isto depois é a nossa experiência pessoal na terapia. Para nós fazermos mudanças na nossa vida, o querer tem que estar em equilíbrio com o sentir, temos que agradecer como se já tivesse acontecido, temos que... O cuidado com as palavras, com o que nós dizemos. Como é que estás? Estou cada vez pior. Cuidado com a palavra. A gratidão. Nós temos uma vida fantástica se nós compararmos com outras civilizações. É agradecer todos os dias quando chegamos à noite e dizer muito obrigado por mais um dia que estive aqui nesta experiência terrestre. Fé na autocura. Eu vou-me curar, é só uma questão de tempo, deixa passar o tempo, com calma, tranquilidade, vou-me curar. E, portanto, nós somos um veículo imortal, com a justa de forças luminosas, vamos pedir ao nosso anjinho da guarda, vamos pedir... Há um conjunto de forças invisíveis à nossa volta que nos podem ajudar nos momentos difíceis. E, portanto, agarrar-nos um bocadinho. Isto não é nada novo, isto já se fazia assim antigamente, antigamente as nossas avózinhas faziam aquelas rezas e aquelas coisas. Portanto, o que está a acontecer é que a investigação científica está a trazer de volta estes conhecimentos ancestrais. O abraço de amor, o abraço é das coisas mais terapêuticas que existe. Quando nós abraçamos alguém, reparem bem a quantidade de energia que está ali, a quantidade de antepassados que estão ali quando duas pessoas se abraçam. 6 segundos, não é? 6 segundos. O grounding, andamos todos com sapatos com borracha, nós devíamos estar ligados à terra, os eletrotécnicos já descobriram que o nosso corpo precisa descarregar esta eletricidade estática que nós temos. Tudo é sapatilha, tudo é borracha, não temos sapatinhos de sola, nem andamos descalços como andávamos antigamente. Tudo isto são coisas que resíduam. Água quente com sal é uma coisa gira quando a pessoa está com alguns problemas. Às vezes estou assim com um problema de má disposição, qualquer coisa, meto uma bacia com água quente, com sal lá dentro, faço um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma coisa qualquer, e aquilo desaparece. É correlação, é coincidência, quero lá saber, não me interessa. Quero ficar bem. É que funciona. Umas vezes funciona, outras vezes não funciona, lá está. Porque existe uma coisa que é o efeito placebo. O efeito placebo está estudado também, é cerca de 30% da cura. Que é não fazer nada, é 30% da cura. Eu estou convencido que o efeito placebo poderá ser muito mais. E pronto, repetições.
como é que isto funciona? A gente no inconsciente começa a repetir uma coisa e o inconsciente acredita. O inconsciente tem uma coisa engraçada, é que é muito ingênuo. A gente se puser a ouvir uma história, não sei o quê, porque é assim que funciona o marketing e a publicidade. A gente está ali, Coca-Cola, faz felicidade, e o Pai Natal, e a pessoa quando acorda, é uma Coca-Cola. É assim que isto funciona. Portanto, o inconsciente é muito ingênuo. Aproveitemos isto. Começamos a dizer coisas boas. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço. Isto é para o que está ao meu alcance. Para o que não está ao meu alcance, também tenho que libertar. A guerra da Ucrânia, agora vou lá dar uns tiros. Aquilo não está ao meu alcance, aquilo é de outra coisa. Entrego, aceito, confio e agradeço. É uma coisa que me ultrapassa. Entrego, aceito, confio e agradeço. Estas 4 palavrinhas libertam-me daquele peso. Não consigo, está demasiado longe. E o que trava o meu caminho? Temos aqui o Ho Oponopono, que há uma coisa qualquer. Estou zangado com o meu pai, estou zangado com a minha mãe, estou zangado com o meu irmão, estou zangado com não sei o quê, ando aqui, com coisa, estou zangado com o meu carro, estou zangado comigo. Ho Oponopono, sinto muito. A teoria do Ho Oponopono, reparem bem, a teoria do Ho Oponopono é assim, eu é que sou responsável por tudo o que eu estou, o meu filme, o observador, aquilo que eu estou a ver fui eu que criei tudo. Eu é que criei isto tudo. Este filme que está aqui, vocês estão todos aqui porque fui eu que vos criei. Este é o princípio. Isto funcionou assim, isto era um médico havaiano que estava numa prisão e os prisioneiros andavam tudo em bulha, tudo cheio de doenças, tudo cheio de problemas. E então ele concentrava-se e dizia assim, fui eu que criei estes prisioneiros todos. Eu é que os criei. Então vou-lhe dizer, sinto muito, querido prisioneiro. Perdoa-me, porque eu te criei. Muito obrigado. Eu te amo. E aquela prisão começou a ficar mais pacificada. Pronto, e ele descobriu isto e as pessoas vão fazendo isto. Funciona, correlação. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Aproveitem e experimentem. Não custa nada, é barato e, portanto, recomenda-se. Oração, já falei aqui do poder da oração, que foi o médico que disse, mas quem não acredita nisto reza um Pai Nosso. Ou o São Miguel, ou a Chama Violeta, ou a Ave Maria. Não interessa, interessa é que há um conjunto de coisas. Eu chamo isto os mantras das infinitas possibilidades. Hoje e todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Este era o médico psicólogo no princípio do século XX que curava montes de pessoas só com isto. Estou cada vez melhor. Ele dizia que a imaginação, confrontada com a realidade, a imaginação é sempre muito mais poderosa. Não é nada disso, que a realidade aqui é assim, olha. Metes aqui uma tábua no chão com 20 centímetros, daqui até além. E agora vais em cima da tábua. Consegues? Agora vais pôr a mesma tábua no cimo de um arranha-céus. E agora vais atravessar. Porquê é que não atravessas? Porque a imaginação é mais poderosa que a realidade. A pessoa está ali, vou cair, não sei. Lá está. Nós somos controlados pela nossa imaginação, pelo nosso inconsciente. Estão a ver? Este poder. Então ele dizia assim, hoje, estás com uma doença? Hoje e todos os dias estou cada vez melhor. Agora se vocês me perguntarem, eu antes dizia, vai-se andando, etc. Quando perguntam, então Carlos, como é que tu estás? Estou cada vez melhor. As pessoas já me conhecem, que estou sempre a dizer isto. Estou um bocadinho melhor, eu não sei se estou, eu pelo menos sinto-me melhor, e portanto se repetir isto e se funcionar, custa 0, ok? Isto passa, era uma coisa, um mantra que se pode dizer quando a pessoa está com uma dor forte, ele também recomendava, eu sou paz, eu sou saúde. Portanto, isto são algumas coisas da nossa experiência e outra parte científica, que foi um estudo da Universidade de Harvard, com 75 anos, não sei se vocês conhecem, que as pessoas que começaram o estudo já morreram. Eles têm andado sempre a estudar um conjunto de pessoas com aquelas que têm maior longevidade, maior felicidade. Esta última pessoa que ainda está viva, que está a fazer esta última parte do estudo, chegou à conclusão que o segredo da juventude não é dinheiro, não é rotinas, não é reconhecimento e não é genética. O que garante a nossa saúde física e mental são as boas relações pessoais. Isto é o que é correlação. Lá voltamos outra vez à mesma conversa, estão a ver? Correlação. É uma correlação fortíssima que todas as pessoas mais saudáveis, mais jovens, com maior longevidade, têm esta coisa em comum. Não é a alimentação, bebem vinho, outros fumam, outros não sei o quê, não é o reconhecimento, não é a genética, é as boas relações humanas. E, portanto, volto aqui ao princípio, vibração, energia, equilíbrio e amor. Não se esqueçam desta coisa das tecnologias e das emergências, que também fazem falta, e das relações humanas. Portanto, as relações humanas e o amor próprio
vem aqui desta ideia do emaranhamento quântico, da imortalidade, do perdão, do respeito, daquelas palavrinhas que eu há bocado estava aqui. E do alinhamento com a nossa missão propósito. Quando nós também estamos aqui a fazer qualquer coisa que nos dá prazer, que nós sentimos que viemos cá para fazer, também estamos mais alinhados. Portanto, chamo isto o amor próprio, porque normalmente a sociedade formata-nos para fazer qualquer coisa um bocadinho fora daquilo que é o nosso potencial. É natural, os nossos pais queriam que fosse assim, a escola, não sei o quê, o trabalho, pressiona-nos para si fora da nossa zona. Nós sentimos que é a nossa praia, não é? Cada um tem a sua praia, aquilo que gosta mais de fazer. Quanto mais alinhados estivermos connosco, melhor será certamente a saúde. E para terminar... Pronto, obrigado. Podem pôr agora as vossas questões. Muito bem. Estiquei-me um bocadinho, estiquei-me um bocadinho, espero que tenham gostado. E agora estou aberto a vossas questões, observações. O que é que acharam destas reflexões disto aqui? Eu Sim. quero-te agradecer, acima de tudo, porque não é fácil, aqui numa hora e meia, digamos, Tocar em tantas coisas. conseguir fazer esta passagem do macrocosmos para um microcosmos, né? E depois, hoje aprendi aqui uma palavra importante, que é correlação. Há uma coisa que eu costumo dizer aos meus pacientes, dizia o Sr. Carl Sagan, um astrónomo conhecidíssimo. Aquilo que nós não conhecemos não quer dizer que não exista. E nós estamos muito habituados a ver a matéria e pensar que isto é matéria, não tem átomos, não tem mobilidade, não tem lá os quarks, não tem... É a nossa realidade, é a nossa aprendizagem, é a nossa hipnose, como tu dizias, né? Claro. E é interessante, digamos, neste espaço hora e meia, tu fazes aqui uma coisa que é muito difícil de fazer, que é passar de cima para baixo e esmiuçar um bocadinho e tocar aqui vários pontos. E nesse aspecto, portanto, eu gostava de te agradecer a palestra, porque de facto vem-nos sensibilizar para aquelas pequeninas coisas, mas no fundo acabas com aquilo que é o mais importante, é amor. É amor, que é aquilo que cada vez nós estamos mais afastados. Né? E, portanto, este era só o meu agradecimento pessoal pela tua intervenção. Eu diria que nós estamos mais bipolarizados. Há mais tensão no mundo, mais medo, mas também há mais amor. Eu nunca abracei tanta gente como nos últimos tempos. Há grupos hoje, há espaço. Este espaço é um exemplo em que as pessoas se conectam, fazem retiros, há um mundo novo de amor a nascer, que está a tentar equilibrar o outro, porque o outro é assustador. A gente se vira o número de armas nucleares que existem no mundo, basta carregarem num botão e isto desaparece no momento. É assustadora a quantidade de coisas que se fazem neste mundo quando olhamos para esta zona. Mas nesta zona também está. E o que eu digo é assim, isto sempre foi assim, sempre foi dual. Só que agora está a crescer. Então com a inteligência artificial, agora a quantidade... eu posso pôr aqui alguém a fazer esta palestra com a minha cara e com a minha voz e eu nem sequer estou aqui. A gente agora vê uma notícia e já nem sabe se aquilo foi fabricado. Nada. A gente estamos só o observador. A realidade depende de quem observa. Porque um olha de uma maneira, outro olha de outra. E isto está a crescer assim. E a minha conclusão positiva é assim, estamos condenados ao amor. Porque assim, se este tipo ganha, isto cai tudo. Porque o poder é tão grande que destrói tudo. Não é? Portanto, isto vai crescendo assim, claro. Nunca caiu. Tivemos o fogo. A malta já não conseguiu queimar a terra toda, não é?
Mas o fogo é uma coisa para aquecer os alimentos, é uma coisa que dá calor, é muito bom. Mas o fogo mata as pessoas, incendeia uma cidade inteira. Agora vimos em Los Angeles o poder do fogo. Aquilo tem 10 mil anos, o controle da tecnologia. Eletricidade. Agora já ninguém quer candeias a petróleo nem velas. A gente tem eletricidade, a gente mete ali os dedos na ficha e a coisa vai a 10. Dominámos a eletricidade, passou a ser nossa amiga. Portanto, tudo o que é novas tecnologias, a gente tem este poder, mas tem que ser sempre com amor. Primeiro morre uma data de pessoas eletrocutadas, depois inventa-se a tomada Schuck, e depois não sei o quê. Vai-se tratando a pouco e pouco, e isto vai acontecer a mesma coisa. Portanto, eu acho que o mundo está mais bipolarizado, mais forte, por isso é que temos que fazer crescer o amor, que é para equilibrar isto. Isto é a minha convicção. Eu acho que isto começa tudo numa coisa muito importante, que é o eu. Sim. Se eu não me preservar, se eu não me amar, se eu não conseguir encontrar o meu caminho, com ou sem ajuda, eu não posso transmitir isso aos outros. Muito bem. Portanto, eu tenho que centrar em mim, eu tenho que ter competências para eu me desenvolver e desenvolver essas capacidades, que não é fácil, e em cada fase da vida temos sempre obstáculos a tudo isso, porque nos preocupamos com a escola, com o agradar aos pais, é que depois vem os filhos, é que não sei o quê. Portanto, temos uma série de inputs que vêm influenciar o nosso eu, o nosso crescimento. Mas se eu não encontrar o meu caminho, tal como disse, existe um problema, existem várias formas de combater esse problema, cada um tem que encontrar o seu caminho. Portanto, eu julgo que é muito importante e é um trabalho muito difícil, é eu conseguir conectar-me com o meu eu, é eu saber quem sou, o que é que estou aqui a fazer, o que é que quero e quais são os meios de que disponho, para depois passar isso para os outros. Houve alguém que me disse uma vez que todos os verbos começam com o eu. Portanto, e realmente isto é difícil, mas se calhar é a base. Porque se vamos para a parte da religião, se Deus é amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, se acreditarmos numa religião, é seguir porque eu, não é? Lá está o eu. Isto não é fácil. Mas o eu tem... Portanto, o que ela está a dizer, acho que já falámos os dois sobre isso, se nós olharmos para a palavra Deus, o que é que está no meio? Eu. Exato. Interessante. Aliás, eu estou convencida E como costuma-se que dizer, Deus é no centro, cada um de nós. Está a virtude. há tantos deuses como Claro. há cada um de nós com consciência de si próprio, com amor próprio. É. E a minha teoria é essa, a minha teoria de... Pronto, eu tenho elaborado várias teorias ao longo de toda a minha vida, né? Na busca de o que é e de quem sou e onde estou e do que me rodeia. acha mais depressa. E como... Se não procurar. Se não procurar, se calhar acha mais depressa. Sim, talvez. Mas concluí, e é a minha teoria, de que às vezes perguntam quem é Deus. Deus somos nós próprios. É o nosso eu, é o nosso espírito, é a nossa alma, que está sempre connosco, que nos protege, que nos acompanha, e é com o nosso eu que nós temos que contar. Sim. E há tantos deuses quanto há os nossos eus, não é? Com o amor. E acho que o mais importante da vida mesmo é o amor. É aquilo que nós, no dia que deixamos o nosso corpo, a única coisa que levamos é o amor. Não levamos mais nada. Muito bem. Deixa-me fazer uma pergunta fora desta componente filosófica e indo um pouco mais para a parte científica. Tu falaste em uma coisa que de certa maneira me deixou agora intrigado, que é, ou seja, algo que me acontece aqui está relacionado com o que acontece ali. Ok? O que tu disseste há pouco. Agora, explica-me lá isso com base naquela relação que existe, ou que costuma-se falar, uma borboleta bate as asas no Japão e há um turma de terra nos Estados Unidos. Também isso é o efeito borboleta, que é assim que está... Diz isso, né? Diz sim. Sendo certo que hoje com os pegadas de notícias, não sei qual foi Sim, porque a o correlação... motivo de, mas até se falou de umas borboletas nos Estados Unidos estão em extinção, não sei qual é a importância das borboletas em extinção naquele caso, mas... Isso faz lembrar ali o diagrama de espinha, que é assim, o que acontece está relacionado com várias coisas. Mas é assim, a meteorologia, não se consegue prever a meteorologia porque o evento a seguir está dependente do evento anterior.
E, portanto, quando tu bates uma asa no Japão, vai bater não sei o quê, que vai bater não sei quanto, que vai não sei o quê, não sei o quê, quanto mais seguindo esta coisa toda, vai acontecer, eu costumo dizer, quando a gente tira uma folha de papel higiênico na sanita, cai uma árvore no Amazonas. Percebes? Há aqui uma relação, não é? Porque se eu estou a usar papel higiênico, eu estou a mandar árvores abaixo. Se calhar não é aquela árvore ali da esquina, é uma árvore do Amazonas. Portanto, esta ligação pronto, mas isto é a lógica da ecologia, porque a ecologia é uma ciência nova que apareceu já em função aqui destas correlações, não é? Porque a gente já sabe hoje que o que a gente fizer aqui vamos ter consequências para nós e para os nossos filhos, e para a terra, etc. Esta consciência ecológica, quando eu tiro uma garrafa de plástico para o chão e sei que aquilo vai ficar ali 300 anos, porque não se deteriora e não sei o quê, aquilo vai afetar outras pessoas que vêm a seguir. Portanto, esta correlação não é uma correlação só instantânea, como é uma correlação depois no tempo. Não é? Como é que eu hoje estou a sofrer uma coisa que aconteceu com o meu bisavô? Estás a ver? Isto é uma coisa estranhíssima, como é que as constelações familiares vão desenterrar coisas e depois as pessoas ficam bem. Foi coincidência, quero lá saber. É uma memória que estava ali, é uma coisa que estava ali e que ficou dissolvida pelo facto só de compreenderes e, portanto, a tua vida passou a correr melhor. Pronto. Portanto, é assim, o efeito borboleta é um efeito conhecido. Voltando aqui à história do eu, o eu tem o ego e tem o poder pessoal. Também tem estas duas coisas. Porque o eu egoico é um eu assim, coisa que é, eu é que sou o centro do mundo e não sei o quê. O eu, pronto, não, o eu divino, o eu poder pessoal. Por isso é que eu acho que este eu tem que ser dissociado do egoico, do egoísta. É um eu profundo, que é a consciência de que eu sou Deus, que sou uma centelha divina. E que se eu me tratar a mim próprio, eu estou a tratar o mundo inteiro. Lá está. Se eu me tratar a mim, como eu sou... Há uma história que é assim, estava Deus e estava a malta toda. E diz, ó Deus, já que tu és omnipotente, pá, não é? Porquê é que tu não pões aqui a malta toda bem? E ele diz, então isso é muito fácil, basta que cada um fique. Sim, não é um eu egoísta. Ok. Aliás, eu não sinto nada como um eu Pronto, egoísta. mas é. Agora, voltando a um tema que também falou e fez-me andar há uns anos para trás, que falou naquilo que às vezes transpomos de gerações e de acontecimentos anteriores, fez-me lembrar uma situação que tenho uma filha com 25 anos e ela desde muito cedo começou a rejeitar o leite. E era algo que me preocupava, a rejeitar pelo sabor, não era nenhuma reação alérgica. E é engraçado, eu falei isto com a pediatra e a pediatra perguntou, ela tem costelas ali da zona de Viseu para aquelas zonas? Eu disse, por acaso tem. É que naquela zona de Viriato, todo o leite era para queijo e as pessoas deixaram de beber leite. Daí que Ficou uma memória. ficou uma memória. Eu achei curiosíssimo. Se esse não é... mas achei curiosíssimo na altura. Há um investigador... Há várias palestras. Já estou no YouTube, encontro várias coisas. Mas há uma palestra numa universidade famosa e há lá um investigador que anda a estudar crianças que se lembram de coisas anteriores. Crianças de 5 anos que vão dizer o nome, a casa onde viviam, a morada, a cor dos móveis, sabem aquilo. E depois outras coisas que é talentos. Por exemplo, uma criança, às vezes é que eu costumo passar aqui um vídeo, uma criança com 4 anos a tocar música clássica perfeita. Com 4 anos não tem tempo de aprender pelos processos normais. Portanto, aquilo já é uma memória, é um talento. E o talento é uma memória. E, portanto, depois, a partir dos 7, 8 anos, apaga-se aquelas memórias. Mas eles conseguem saber o nome da rua, conseguem o nome saber sabe como é que o avô morreu, como é que a coisa, o que é que tinha vestido, o que é que fazia. Uma criança. E ele... uma criança. Coincidência. Correlação. Não. Ele já anda há 20 anos a estudar várias crianças, com vários episódios. E depois é assim, ele diz que foi na China. E, portanto, ele depois vai lá ao sítio da China, à rua da China, vai procurar a coisa e vai encontrar lá os familiares que lhe vão contar, mas que ele depois faz perguntas cegas, que é para não coisa, e as pessoas começam-lhe a dizer o que a criança tinha dito, não sei aonde, noutro país. Tudo isto é as experiências de quase morte, que as pessoas têm as tais certidões de óbito e vêm cá e relatam determinadas coisas que em estado alterado de consciência, que é o que parece acontece quando o cérebro desliga, é que começam a ter acesso a outras coisas. Sabem o que é que o irmão que está a não sei quantos quilómetros de distância está a falar ou está a fazer naquele momento em que a pessoa está a morrer. Sabe que está a acontecer coisas destas. Há N depoimentos, há N estudos, há muita ciência meio escondida,
lá está, é há bocado ia para contar aqui a história do peixinho, não contei, que é assim, todas estas áreas científicas são áreas sempre muito desconfortáveis, porque alguém vai pôr em causa um conjunto de crenças que estão instituídas, que funcionaram, e que as pessoas se sentem desconfortáveis. Então têm que fazer um bocadinho esta investigação assim, um bocadinho às escondidas. Vão a ver? A história do peixinho é assim, havia um aquário que tinha 3 peixes. Os peixes grandes, os peixes médios e os peixes pequeninos. Os pequeninos comiam pouca comida porque estavam cá em baixo. Os médios comiam e os peixes grandes comiam a comida toda que vinha de cima. Um destes peixinhos, estavam presos no aquário, um destes peixinhos pequeninos um dia descobriu um buraco e foi parar a um lago. Lago, comida abundante, tudo, coisa, estava fantástico, todo contente de ter descoberto um lago. O que é que ele pensou? Agora estou aqui sozinho, ficaram lá os meus amigos todos, deixa lá ir lá explicar. Então foi lá dentro e disse, olha, eu descobri um lago. Tu és maluco? Nem assim, um lago que a gente pode comer à vontade e não sei o que, podemos ir todos para lá e sair aqui desta prisão do aquário. Vocês conhecem esta história? Não. Da caverna, né? Também. Já sabe. Da caverna também tem essa. Da caverna também é este. Não, mas este ainda é mais picante. Ok. Então ele lá fez uma reunião e disse, malta, vamos todos sair daqui, vamos para um lago com comida abundante, à vontade, não sei o quê. Ok, então o que é que a gente tem que fazer? Tenho aqui um plano. É assim, a malta de cima tem que comer um bocadinho menos, que é para passar no buraco. O buraco é muito estreito. Vocês não podem estar muito gordos. Ok? A malta de baixo tem que comer um bocadinho mais para aguentar a viagem, porque aquilo ainda é uma viagem complicada. E estes aqui do meio têm que estarem aqui mais ou menos como estão. Se calhar comer um bocadinho menos. Bem, começou tudo a porrada uns com os outros. E o que é que aconteceu? Mataram o peixinho. Pronto, acabou-se. Não acabou bem a história, para não. Pois não. Não acabou bem a história. Ou seja, quando tu vais mexer num ecossistema que já está mal ou bem, está equilibrado, está a funcionar, nós não vamos dizer que está mal ou que está bem. Foi sempre assim. A malta está habituada a isto. Vem agora aqui um chico esperto pôr isto em causa. Será que existe o lago? É tudo mentira. Aquilo é o gajo da cabeça dele, agora inventou aqui esta coisa para pôr-nos todos a brigar uns com os outros. Pumba, mas é matá-lo. Pronto, e acabou-se o assunto. O mito da caverna de Platão também é muito interessante, que é estamos a falar de centenas de anos antes de Cristo. Portanto, esta sabedoria não é de agora. A gente agora é que está a descobrir esta coisa. O livro da Cabala já fala que nós vivemos no 1%, que o 99% é invisível. A gente não sabe o que é, temos de ter a humildade. A gente não conhecer, o não saber é outra conversa. O não conhecer, a gente não sabe o que é que está para lá. Portanto, o mito da caverna é a pessoa, eles estão a ver sombras no coisa e o Platão diz que o tipo foi lá fora e viu que lá fora havia uma data de pessoas que faziam sombra ali no coisa. O que eles estavam a ver era sombras do que estava lá fora. Disseram que ele era maluco, como é óbvio, não é? Porque só quem vai lá fora e vê que aquilo são sombras do que está lá fora é que consegue perceber as sombras. Quem cá está dentro nunca vai aceitar que aquelas sombras são sombras do que está fora. Isto tem a ver com a física quântica. O que nós estamos... A luz, a gente não sabe o que é a luz. A gente utiliza a luz e os LEDs e tudo esta coisa. A gente não sabe o que é que está por trás da luz. A luz é uma coisa que funciona, anda à mesma velocidade em qualquer referencial. A gente está a ver o efeito caverna da luz. E como a gente usa a sombra e faz a coisa com a sombra, porque a gente está aqui a sombra, a gente consegue mexer na sombra. Mas o que está para trás da luz, a gente não sabe o que é. Nem sabemos o que é que está por trás destas teorias todas quânticas. Nós não estamos a ver, só estamos a ver sombras. Se nós com as sombras já conseguimos fazer o que fazemos, porque a gente depois usa as sombras e fazemos computadores quânticos e coisas, somos muito engenhocas. Mas o que está por trás é muito, mas muito maior. Tenham consciência disto. E por isso... nada como rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, sei lá. Pode ser que alguém nos esteja a escutar, porque do lado lá da caverna é provável que haja coisa. Eu fiz uma vez uma palestra que é um tipo israelita que fazia curas com ETs. Curas com ETs. Ele tinha hospitais em Israel, acho que ainda existem, ele depois entretanto morreu. Ele também era eletrotécnico. Os eletrotécnicos é que têm assim um bocadinho estas variantes. Esta pancada de tentar à descoberta, porque ele tinha um problema cardíaco que era provocado por um rim. E, portanto, eles depois fizeram uma operação ao rim e ele deixou de ter problema no coração. E ele tinha um problema na mão que não se mexia e ele tinha um pequeno aneurisma no cérebro. E, portanto, ele andava ali com a mão, com a fisioterapia, não sei o quê, e eles depois, não tens é aqui a zona do cérebro. Como anda aqui, diz que não é. E como é que ele fazia isto? Não fazia nada. Musiquinha,
que é as mesmas terapias habituais destas coisas, que é estar ali, entregue aos anjinhos, chamar os anjinhos, e eles viam, porque depois está pessoas que em estados alterados de consciência relatam que viam uns seres com uma cabeça grande e que não sei o quê, e que vinham com umas máquinas e que punham umas luzes e com uma coisa, cortavam e não sei o quê. Pá, aquilo é coisas do Arco da Velha. Mas agora vou-vos dizer uma coisa, há pessoas que saíam dali, diziam que se curavam um joelho, que já há 30 anos que não mexiam o joelho, e curaram o joelho, ela saber se é verdade. Agora, reparem bem, todo este mundo é um mundo gigantesco, invisível. A gente não o consegue perceber. E também, volto aqui a dizer, tem zonas escuras. Ou seja, muita malta aventura-se nestas aventuras, espíritas e coisas, incorporações, não sei o quê, e depois encaixam em coisas escuras, ganham medo e nunca mais lá se metem. E depois metem um rótulo a dizer não te metas ali. Aquilo é fantasmagórico, aquilo é bruxaria, aquilo é não sei o quê. Atenção. Eu gosto sempre de chamar a atenção para isto, por isso é que este nosso trabalho é muito delicado, porque nós temos de estar sempre nesta zona aqui, porque se a gente vai para aquela zona ali, aquilo é a zona, porque há pessoas que fazem estas coisas, que a gente sabe, vão para ali, para a Serra de Sintra e metem as coisas a queimar, e sei lá. Fazem N coisas que a gente sabe por aí, que é mexer com esta zona do invisível, um caldeirão, não é? Invisível, mas para o mal. Vão queimar coisas, não sei. Todo este tipo de coisas, foi por isso que a ciência ganhou força. A dizer, não se metam nestas coisas, mas estas coisas existem, devem ser respeitadas, devem ser trabalhadas, devem ser abençoadas. Nós temos um caso de uma pessoa, uma amiga, que nós estivemos a tratar, que há 30 anos que não conseguia fechar os olhos. Quando fechava os olhos pensava que ia cair. 30 anos nesta história. E porque se ela fechasse os olhos começava a ver umas luzes e tinha medo. Então, de Xanax, e era a única maneira dela dormir, há 30 anos. Começámos a ver, espera lá, mas o que é essa? Que luzes é que você vê? Umas luzes, não sei o quê, mas já pensou que as luzes podem ser coisas boas? Nunca tinha pensado nisso. As luzes para elas eram coisas assustadoras. A partir daí passou a fechar os olhos. Coisas deste género que nós encontramos na nossa experiência prática, que nos dão pistas de que às vezes as pessoas estão presas a paradigmas, que são paradigmas completamente ridículos. Já pensou que as luzes podem ser boas? Entretanto, passou a ver o irmão, que já tinha morrido, porque ela tinha um problema com o irmão que tinha falecido há 30 anos. Começou a ver o irmão, começou a falar com o irmão, mandou o irmão para a luz. A gente faz assim estas experiências, porque estas experiências feitas com amor e feitas nesta zona boa, isto não tem, a nossa experiência até agora, vou bater aqui, madeira, não tem funcionado bem, porque está sempre nesta lógica do amor, da paz, da luz, isto que eu há bocado dizia aqui, se formos para aqui. E a propósito de mediunidade, de espírito, existe casos aqui que inclusive são kardecistas, vieram da linha de Allan Kardec, Sim. em Setúbal, em Almada, onde tratam, onde orientam as pessoas que estão em desequilíbrio, custo zero, portanto Sim. é um lugar credível onde as pessoas podem ter um mínimo de conhecimento desse universo tão vasto. Sim. E está aí disponível. Okay. E há pouco o senhor estava falando sobre a visão do mundo, que o mundo está cada vez pior, e acho que a sua opinião não é essa, e a minha parece também não é. Outro dia vi um rapaz espiritualista falando que o mal é barulhento. O mal é muito barulhento. Morre uma pessoa e todo mundo fica logo a saber, porque muita gente vê o noticiário, um passa a palavra, o outro. Nasce uma pessoa, ou uma pessoa curada milagrosamente, a gente nunca fica a saber, nunca fica a ouvir. Tanto ele resumiu isso a uma frase que eu achei fabulosa, que é: uma árvore demora centenas de anos para crescer, ficar enorme, e ninguém a ouve. Basta um dia cortarem que ela faz um barulho enorme. Portanto, o mal é barulhento. Não é que o bem seja menor, é que o mal é muito mais barulhento do que o bem. Muito bem, boa reflexão. Obrigado. Nós, por acaso, o nosso trabalho, eu acho que a seguir à hipnose ainda tem o centro espírita, porque nós temos aqui alguns casos de suicídio e coisas assim, as pessoas põem-se ali em zonas que a hipnoterapia também é um bocado delicada e a gente também muitas vezes recomenda. O centro espírita é fantástico. Centro espírita. Eles trabalham praticamente a semana inteira. Sim. E tem as categorias, tem os motivos, tem a sua parte do conhecimento, da palestra, de explicar o que é, o que não é. Tem os tratamentos para as pessoas que já estão com distúrbio, que estão a ser manipuladas por espíritos. Obsessores. Exatamente. De vingança ou de afinidade. É casos que existem há centenas de anos com um único propósito, que é cuidar. Ajudar. E transferir amor. Sim. Portanto, está aí tanta coisa boa que não se ouve falar. Sim. Obrigado. Desculpa.
Não sei se vamos ao chazinho, se alguém. Força. Estou a fazer aqui São 6 horas. digamos, para terminar, se não há mais ninguém, apesar de eu tinha gostado de ouvir aí outras pessoas que têm uma vasta experiência e tal, mas pronto. Não querem falar, tudo bem. Eu só queria ressalvar no meio disto tudo, é que, como dizia o Carlos ali, a doença, há lá 1%, 99 ou 0,1%, 99,9% é um espaço onde deve estar a saúde. E nós falamos muito em medicina da doença e não falamos em medicina da saúde. E todas estas vertentes que hoje se tocou aqui, entre os quais a osteopatia, a homeopatia, a naturopatia, mas também a hipnose e a espiritualidade, etc., todas estas vertentes são vertentes que promovem a homeostase, promovem o equilíbrio. Promovem o equilíbrio em saúde, Muito e não bem. o equilíbrio em doença. Claro. E, portanto, é evidente, não há que ser fundamentalista, Não. porque há situações que precisam de cirurgia, há situações que precisam de uma intervenção urgente, mas há que trabalhar a prevenção, e a prevenção passa muito por tudo isto. E, aliás, a colaboração que nestes 5, 6 meses que temos, mais ou menos, em comum aqui no Instituto, de alguns pacientes partilhados, é precisamente a percepção que há pessoas que dói-lhes ali o pescoço, mas é que por trás daquele pescoço há um problema metabólico do estômago que tem que ser visto, nomeadamente por homeopatia ou naturopatia, e para além daquele estômago que já os orientais, ali o Carlos pôs a medicina ayurvédica com os chakras, mas, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, eles falam na teoria dos 5 elementos. Sim. E o estômago está muito associado à obsessão, portanto, a pensamentos ruminantes que vão... E a medicina hoje sabe disso, que o indivíduo que não está bem a funcionar, está estressado, está não sei o quê, tem uma gastrite no estômago. E, no fundo, nós estamos todos a falar a mesma coisa, com percepções completamente distantes. Agora, o importante é, digamos, como não abarcamos tudo, obviamente, termos colaboradores que possam ajudar em áreas para nós indicarmos, olha, eu penso que esta área seria a melhor para si, ou aquela área, sim, para tentar, de facto, ajudar com amor, com luz, com carinho. E num dia deste eu dizia a uma paciente minha, aliás, a minha mulher sabe, na segunda-feira eu vi uma paciente que andava há 2 semanas, contei isto ontem ali àquele casalinho, há 2 semanas que andava com supostamente uma labirintite e, portanto, mexia a cabeça, via tudo, um síndrome vertiginoso. E via na segunda-feira, na terça-feira, terça foi carnaval, quarta-feira telefonou, deu uma mensagem de voz a agradecer muito porque já estava boa. E eu ouvi essa mensagem quando estava com outra paciente em consultório e disse a essa paciente, de facto, o mais importante, é evidente que todos nós trabalhamos para ganhar a vida, etc. Mas o mais importante é estes testemunhos de gratidão por uma ajuda. Sim. Da mesma forma que eu agradeço ao Altíssimo, a quem está à nossa volta, nos tais 99%, que me ajudou a entender aquele processo e a ajudar. Estás a perceber? E no fundo é isso que eu acho que é importante que nós saiamos daqui com esta ideia sempre. A medicina da prevenção é a medicina da saúde, não é a medicina da doença. Tenho aqui uma farmacêutica que vive da venda de fármacos, não é? Mas ela própria... Mas vendê-los. Mas são precisos. Gosto de vender pastas de dentes e cremes para casa. Não preciso. Também é preciso. De qualquer formas, se não houver mais intervenção nenhuma, nós convidávamos aqui, a doutora Eliane convidávamos a tomar um chazinho com uma bebida reconfortante, um chazinho reconfortante e pronto, a nossa atenção aqui para o Carlos. E panela. E panela no Dia da Mulher. Sim. Carlos, Dia da Mulher. Essa foi a já foi a mulher na TV. Temos todos filhos também, ou seja, temos todos filhos de uma mulher. Olha, e para as mulheres, já agora vai aqui uma lembrancinha, porque não alguém sai dali e não é a panela. Agora vamos para ali beber um chazinho, está bem? Vou já deixar aqui. As conversas não se acabam, né? Sim, agora a gente continua a falar. Olha, já falamos. Eu estou indo na área. Agradecer assim. Estou indo nela.
tens de Não, reclamar, eu tenho porque eu outra- pedi para verem se estavam todas as cadeiras. Quando às vezes está aqui frio e